É muitas emoções. Olá! É um motivo, mais uma vez, de grande alegria. Eu tô com uma convidada aqui incrível. Ai, O obrigada. nome dela é Thalita Gomes. Ela acabou de participar do Bake Off Brasil. Mão na É isso massa. aí, meu querido, que prazer enorme estar aqui com você. Muito obrigada. Agradeço a Deus por essa oportunidade e a você pelo Amém. convite. Gratidão mesmo. Amém. Prazer é todo meu. Eu tô muito feliz que a gente tem muitas coisas em comuns. É. Inclusive, a minha irmã que te conhece, né? Meu Deus! É o que a gente estava conversando. Deus, ele não une pessoas, ele une É propósitos. E eu estou verdade. aqui, estamos aqui nesse momento por um propósito e que esse Podcast. podcast vá além para que seja canal na Amém. vida de outras pessoas. Amém. Tava conversando com ela, falei, eu não te falei antes, mas eu sou irmão da Débora. Ai, gente, foi muito Ela emocionante falou, isso. uau, não acredito. Eu falei, é. Que bacana. Então vamos lá. A Thalita, ela é confeiteira, né? Sim. E eu vou perguntar tudo sobre a sua história. Opa, Todos os adoro. escondidos, tudo que Que você bacana. fez, os seus desafios. Nós vamos ter 3 pontos. Certo? Como iniciou sua vida, como começou toda a sua história, onde entrou a confeitaria, né? Qual foi o momento de maior desafio na sua vida e que você conseguiu superar? E o momento depois de abundância, o momento que você Sim. superou os desafios, que você venceu. Qual o aprendizado que você tira desse, né, Maravilha. desse seu sucesso, dessa sua história? E o que você poderia passar para aqueles que estão ainda no caminho, né? Sim. Para que eles não percam a motivação. Amém. É isso mesmo. Fechado? Fechado. Eu vi aqui que a Thalita, super nova, é novinha. Assim, É uma mais ou menos. menina. Mais ou menos. Ela está em Indaiatuba há mais de 10 anos, já é uma indaiatubana. Oh, isso aí. Nasceu no Ceará, Natal, Rio Grande do Norte. E Natal, morei no Ceará. morou no Ceará, Isso nasceu aí. no Rio Grande do Norte, Isso. Barcelona. Isso, morei minha vida toda em Barcelona, né? Nasci no Januário Ciclo, lá em Natal, no Rio Grande do Norte. Mas minha Eita, mãezinha, de Barcelona, a gente morou praticamente nossa vida toda por lá. em Minha Barcelona. infância, Nome chique, adolescência. né? Barcelona, não Meu é da pai do Espanha, céu. mas é do Rio Grande do Norte. Falou, morei em Barcelona. Eu falei, uau, nossa, pai. Tô quase. Que benção! Aí ela participou do Bake Off Brasil. Pra quem não conhece, o Bake Off é o programa do SBT, Isso. né? Que foi estreado em 2015. A apresentadora é a Nádia, né? Isso, Uma maravilhosa, que mulher mulher incrível. incrível. É. Ela é aquilo ali que vocês veem muito além. Um Nossa, coração gigantesco, humana, é uma pessoa assim pra você levar pra vida. que legal. É legal, Assim né? como todos ali, né? Cada um com seu carinho. A Beca é maravilhosa, muito querida A Beca também. Milano. O novo apresentador Giuseppe, né? Joseph. Giuseppe. Joseph. Maravilhoso também, espetacular. São Legal. pessoas incríveis. Então vamos lá. Thalita Gomes. Já tô Querendo- emocionada. É, né? Gente, pra quem não sabe, nós estávamos conversando aqui há mais de 20 minutos aqui, né? Isso. Já choramos, se emocionamos, É já isso mesmo. rimos, já, né? É isso mesmo. Eu são falei, muitas Thalita, vamos emoções. guardar um pouquinho pro podcast, uai. Liga a câmera aí. A bichinha que não fala nadinha, né? Babado muito- forte. É babado forte, é bom aí. isso. E aí eu quero saber o seguinte, como tudo começou? Como começou a história da Thalita Gomes? Bom, meu querido, a Thalita Gomes, como eu falei pra você, veio lá de um interiorzinho. É interiorzinho, assim, no diminutivo, porque tem poucos habitantes, mas o Quantos? coração daquele povo é grandioso. Hoje deve ter, em média, aí uns 5, 6 mil, mas na minha época lá devia ser em torno de uns 3 mil habitantes, Nossa, né? pouco. Fui criada por Dona Iracema, uma mulher cheia de limitações que ninguém nunca na vida daria nada por ela, talvez pela aparência. Mas quem olhasse para dentro do coração de Iracema ia entender toda a bondade, todo o amor pelos animais e pelo próximo. E eu sou muito grata a Deus de ter sido criada por aquela mulher. Me criou sozinha, não tive a presença de um pai. Foi tudo muito difícil, foi precário, mas isso nunca foi motivo para eu reclamar, para eu falar para Deus, Senhor, por que essa mãe? Em muitos momentos era doloroso eu estar em uma reunião, em uma festa escolar e não ter ali a presença da minha mãe por causa das limitações dela, né? Pela forma como ela agia, mas eu nunca senti vergonha dela. Eu sempre defendi minha mãe, das pessoas, do mundo, e eu sou muito, muito grata a Deus por ser filha de Iracema. Hoje ela não está mais aqui, mas ela está num plano maior. Amém. E como é que foi ser criado?
criada nesse ambiente com a sua mãe, com essas limitações? Quem te criou? Ela conseguia te criar? Familiares que tinham uma condição maior chegou a pedir para me criar, né? Mas ela nunca, nunca, hipótese alguma, aceitou me dar para ninguém. E assim, a minha criação foi difícil, porque naquela época era muita dificuldade. A gente passava, sim, necessidade, não tenho vergonha de falar. A gente passava fome. Ela passava de casa em casa pedindo uma comida para levar para mim. Então, assim, foi uma criação muito dura, muito difícil. Mas o engraçado em tudo isso é que desde eu criancinha até a minha vida adulta, eu sempre acreditei em algo maior, em uma força maior que sempre esteve me regendo. E essa força é Deus. Essa Você força tinha é Deus. religião na... Minha mãe era aquela pessoa que estava em toda igreja. Um dia ela estava na católica, outro dia ela estava na evangélica. Ela falava assim para todos: eu tenho Deus, eu sou uma mulher de Deus. Então, eu fui criada dessa maneira. Fui batizada na católica, mas no decorrer do tempo, eu senti no meu coração de estar na igreja, né, evangélica. Hoje eu congrego na Quadrangular, mas é o que eu sempre falo para as pessoas: não é placa de igreja que salva. Não é placa de igreja que transforma. Exatamente. É o amor que você tem no coração. É quem você é. É você seguir os 2 mandamentos básicos que resumem Exatamente. tudo. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e todo o seu entendimento. Exatamente. E o próximo como a ti mesmo. Isso é o foco. Igreja Isso é mesmo. ambiente de você estar em comunhão com teus irmãos. Para mim é gratificante. Eu me reuni com pessoas para adorar a esse Deus. Então, adoração é aqui. Estamos agora adorando a Ele. É verdade. Estamos exaltando o nome dele. É verdade. Isso é adoração. É isso aí. Aqui não precisa de uma placa. Isso aí. É simplesmente trazer o nome dele. Top, concordo plenamente, poderosamente. E você cresceu, né, com essas limitações? Você teve irmãos? Por parte de mãe, não. Sou filha única. Por parte de mãe, sou filha única. E como foi crescer? Você foi crescendo. Quem foi a que te dava motivação? Quem foram as pessoas que te rodeavam, que, sei lá, te davam condições emocionais de você acreditar em alguma coisa? Como é que era isso? Ou não? Não, eu não tive, né? Minha mãe, mesmo com as limitações dela, de certa forma, ela tem uma fé dentro dela, por mais que ela não tivesse uma placa definida de uma igreja, mas só o fato de um dia ela tá na católica ouvindo a palavra, de outro ela tá na assembleia ouvindo, aquilo ali me trazia conforto. E ela sempre me ensinava a orar. Isso ela me ensinava. Ela falava: filha, reza. Na época a gente fala reza, ora. O importante é orar. O importante é rezar. Reza o Pai Nosso. Então, eu tinha isso comigo. Eu sentia Deus o tempo todo, desde o ventre. Que tem uma coisa interessante que eu não falei no início. Eu nasci morta. Para medicina pai. Não tinha jeito. Minha mãe, com a idade muito avançada, já tinha, assim, avançada naquela época, que não tinha equipamentos como hoje. Uma mulher hoje engravida com 50 e tantos anos, está tudo bem. Entre aspas, está tudo bem. Tem todo um processo. Naquela época não existia isso. Né? Então, minha mãe passou do tempo. Já estava quase chegando a 10 meses de gestação. Nossa. E o médico precisou fazer aquele parto, fórceps, né? Que fala o fórceps. Minha mãe praticamente ficou acabada, teve eclâmpsia, quase morreu. E os médicos me colocaram, vamos lá, o nome é incubadora ou incubadora, né? Incubadora. Fiquei por 3 meses ali com minha cabecinha rapada. E no início do nascimento, o médico falou: infelizmente nasceu sem vida. Mas segundo os boatos lá, o médico usou um aparelhinho que é como se fosse uma mordidinha no dedo mindinho. E eu tornei. Deus colocou o sopro de vida em mim. Eita. Porque existia o quê? Um propósito. Existia um propósito ali, em tudo aquilo. Existia. Então, minha mãe, ela ficou internada. Ela não tinha condições. E durante um tempo, minha tia Zefa, que me alimentava com o leite da filha, que já tinha 2 anos de idade. Então, durante um bom processo de tempo, eu fui cuidada pela minha tia. E ela te amamentava? Me amamentava. E até minha mãe receber alta, eu fiquei pelos cuidados da minha tia. Depois tentaram convencer minha mãe de me doar. Várias pessoas apareceram querendo me adotar, falando que ia me dar uma vida melhor. Mas minha mãe não permitiu. E antes da minha mãe, com certeza era Deus que não queria permitir. Porque ele sabia que para eu chegar onde eu cheguei e aonde eu irei ainda, eu precisava passar pelo processo. Amém, verdade. Porque a vida da gente é isso, são processos. A gente fala luta, tô na prova, mas são processos. São processos que você precisa passar para você crescer. Exatamente. Então, assim, a minha adolescência foi difícil. Às vezes eu falo assim, parece que eu tenho uma caixinha vazia.
tinha déficit de atenção, não fui tratada na minha infância, foi tudo muito... Lá era tudo muito difícil. Falar que uma criança tem déficit de atenção já fala que a criança é louca, é débil mental, então não existia esse negócio. Se falasse, já era uma coisa ali que você estava... É como se você estivesse destruindo a vida da pessoa. Aquela pessoa é louca. Então, não tinha essas coisas na minha... Não que eu seja muito velha, né? Mas por isso que eu falei, eu tô meio que lá, meio que cá. Oxê. Então, no decorrer ali da minha vida, o meu apoio sempre foi Deus. Sempre foi Deus. Os meus professores, claro... A partir do quê? Quando você teve essa consciência desse apoio em Deus? 10, 11, 12? Olha, pequenininha, já com 7 anos de idade, eu já conversava com Deus. Eu já conversava com Deus. Eu chorava, eu pedia para Deus. Caramba. Eu pedia para Deus, Senhor, não deixa faltar o pão de cada dia. E teve um dia, minha mãe, ela conheceu uma pessoa na vida dela, foi o meu padrasto, morou durante um tempo com ele. Ele era pedreiro, ainda que ele está vivo. E não tinha mais o que comer dentro de casa. E a gente fez uma oração. Não demorou muito tempo. Uma pessoa chegou na porta, batendo. E a cesta básica tinha tudo. Naquela época, uma criança tomar iogurte era luxo. Era luxo. E nessa cesta tinha iogurte, tinha bolacha recheada. E tudo se deu à nossa fé. Mesmo eu pequena, mesmo minha mãe com as limitações, mesmo meu padrasto com as limitações dele também, a gente exerceu o poder da fé, de acreditar que existia algo maior. E Deus foi lá e proveu a nossa necessidade. Então, a minha vida, desde a infância, do meu nascimento, de tudo, ela basicamente foi uma vida assim sofrida, mas, como eu falei para você, eu não era aquela pessoa de ficar reclamando, eu sempre fui muito grata. Roupa, eu recebia das pessoas sempre doação. Minha mãe não tinha condições de entrar numa loja, nunca minha mãe entrou numa loja para comprar uma roupa nova. Sempre era de bazar. Hoje, para você ter ideia, eu gosto de bazar, eu amo bazar, eu amo brechó. Porque a gente nunca teve condições, nunca teve no financeiro possibilidade de entrar numa loja. E eu nunca reclamei por isso. Quando chegava a doação do pessoal da minha família que tinha mais condições, que era melhor de vida, as minhas primas, minha prima Mariana, ela era uma abençoadora na minha vida. Eu vou ficar muito feliz dela estar ouvindo isso. A mãe dela, Andiara, o primeiro bolo na confeitaria que eu fiz, assim, gostoso, que foi um sucesso de vendas, antigamente era chamado de nega maluca. Hoje a gente não pode exercer esse nome, né? Chama bolo de chocolate mesmo. Mas antes ele tinha esse nome, nega maluca. E a Andiara que me ensinou a fazer esse bolo. E quando a gente chegar na parte da confeitaria, eu vou explicar como tudo isso aconteceu. Mas eu sou grata a essas pessoas, porque Deus colocou no decorrer, sim, pessoas ali que me ajudavam com prato de comida, que me ajudavam com a roupa. Então, assim, por mais que era difícil, Deus sempre estava trazendo uma provisão. Sempre provia para vocês como maná. Isso, sempre. Era exatamente isso. Ele provia, ia provendo ali de acordo com a necessidade. Eita, muitos podem falar assim, nossa, mas que Deus é esse que deixa a pessoa sofrer dessa maneira? Eu chego para a pessoa e falo, eu passaria por tudo novamente para ser quem eu sou hoje. Exatamente. Essa é a visão. É a visão. Tudo que você passou, é isso que a gente fala nos nossos treinamentos. Vamos aproveitar esse gancho. Tudo que você passou, todas as necessidades necessidade emocional, financeira, em todas as áreas que você sofreu, isso construiu quem você é. Exatamente. A energia que você tem hoje, a visão que você tem hoje, a força que você tem hoje, a fé que você tem hoje, é por conta de tudo aquilo que você viveu. Por toda a falta que você teve, hoje você tem muito mais para dar. Você hoje transborda. Exatamente. É isso que, talvez lá atrás, por eu ser criança, na minha adolescência eu quis me revoltar um pouquinho, que a gente sabe que a adolescência, a 14, gente realmente... 15 anos, isso, por aí, já quis ter uma revoltazinha. Poxa vida, por que é assim? Por que na vida de fulano é diferente? Mas daí Deus sempre ia trabalhando, sempre ia colocando pessoas na minha vida para eu ir voltando, para entender que aquele processo era necessário. Até que chegou um ponto que eu falei assim, Senhor, eu amo minha mãe e tudo, mas eu tô sentindo que eu preciso voar.
Olha. Eu preciso... Quando que você teve essa consciência? 17 anos, mais ou menos. 17, quase chegando nos 18 anos. Já tinha uma consciência... Já tinha uma consciência, assim, já era bem falante, já era desenrolada. E eu via que ali no interior de Barcelona, por mais que seja um povo muito acolhedor, muito coração, é o interior que eu amo. Não vejo a hora de ter a oportunidade de voltar lá, abraçar meus conterrâneos. Faz quanto tempo que você não vai lá? Olha, eu fui antes da minha mãe falecer em 2014. 2014, 8 anos atrás. 2014. Eu estava recentemente morando aqui em Indaiatuba, quando eu fiquei sabendo do problema de saúde da minha mãe e tive que estar indo lá. Mas quando eu tomei essa decisão, eu tenho que sair. Eu entrei em contato com a tia minha, tia Nalva. Mora em Natal, Ponta Negra, tinha uma situação de vida melhor. E eu liguei chorando para ela. Eu falei, tia Nalva, eu não sei. Aqui em Barcelona, por mais que eu ame tudo isso, eu sinto que eu preciso trabalhar. Eu preciso de um emprego, eu preciso de algo fixo. E ela me convidou para morar na casa dela. Fiquei um tempo lá. Fui estudando também. Comecei a trabalhar no shopping. Trabalhei na Riachuelo. Trabalhei em outras lojas. E aos pouquinhos, as coisas foram fluindo na minha mente. E sempre visitando minha mãe, acompanhando ela da forma que eu podia. Até que uma amiga lá do Juazeiro do Norte, Hélida, de Natal também, mas na época morava no Juazeiro do Norte, e um dia ela falou assim, você não quer vir morar aqui? A gente dividiu o apartamento, aqui você vai terminar seus estudos e vai trabalhar também. Eu falei, posso ir amanhã? Eita. Você tá achando que é brincadeira, eu posso ir amanhã? Eu arrumei minhas malas na minha tia, falei assim, vou visitar minha mãe. Fiz uma carta que dava mais ou menos o tamanho dessa mesa. Eita. Deixei pra minha mãe contando tudo que eu tinha no meu coração, tudo que eu desejava e tudo que eu precisava alcançar para eu poder fazer algo pela vida dela. E eu fui embora. Quando chegou no outro dia, o telefone, menos de 6 horas da manhã, tocou. A Hélida, alô? Eu falei, amiga, já tô aqui. Ela, aonde? Eu falei, você não falou ontem que eu podia vir? Eu cheguei. E como que eu fiz isso? Celularzinho velho que eu tinha, vendi. Uma pranchinha de cabelo, vendi também. Fiz o dinheiro da passagem, ó. Fui-me embora. Rapou fora. Fui-me embora. Então, assim, minha vida, ela foi muito, assim, de altos, baixos, Você sentiu que ia dar certo, que era bom e foi rapou fora. Em relação a tudo isso, existia talvez uma pressão psicológica, um desejo aflorado dentro de mim, de ter algo, de conseguir algo, de construir algo, de fazer algo pela minha mãe. Era muito triste vê-la naquela situação. Nessa época, minha mãe dependia de R$70, que na época era fome zero. Nossa. A gente vivia de R$70. Minha tia fome Nalva, zero, com fome R$70. zero, com R$70. E fome zero, hein? Eu não vou falar pra você ser hipócrita. E a família não ajudava? Ajudava. Só que pelas limitações da minha mãe, era uma pessoa que era difícil de lidar no sentido. Ela criava 37 gatos dentro de casa, fechadinhos. Quem? Minha mãe. Meu pai celestial. Eu ficava dentro da rede, olha, eu vou falar uma palavra que 37 gatos, ameação virada no... Gente, com licença da palavra agora o que eu vou falar, tá? Eu dormia na bosta e acordava na merda. Meu pai do céu, gente. Vamos rir um pouquinho, né, meu povo? Mas dormia era básica na bosta, e acordava na merda. Porque Vê se 37 pode. gato... E olhe que ela era extremamente limpa, mas não tinha como. Não Quando tinha como. 2, 3, 5 gatos terminavam, os outros já estavam fazendo. Não tinha um controle. Mas o amor dela de tirar da rua, de alimentar, de ver que os bichinhos estavam sendo maltratados. E eu, né, entrei na dela. Até dentro da roupa eu trazia gato. Nossa. Então, assim, a gente sempre teve muito amor pelos animais. Sempre. Meu amor pelos animais. Por isso que eu falo pra Deus. Um dia, quando Deus entregar a promessa que é grande que ele tem na minha vida, amém, no mínimo, eu quero ajudar muitas ONGs. Se não for demais pensar alto, eu quero ter ONGs. Isso mesmo. Porque eu amo os animais e eu quero fazer por eles também. Assim como pensei, assim se sucederá. Assim glória. diz o Senhor, não é isso? Eu creio nisso. Às vezes eu penso pequeno. Eu falo assim, Senhor, basta eu ajudar as ONGs. Mas Deus fala assim, se eu quiser ir além na tua vida. Eu recebo. Amém. Então, a minha mãe, coitada, era muito sofrida nesse sentido. Coitada que eu falo, né? Ai, a coitadinha. Não, era uma pessoa sofrida de verdade. Tinha familiares que tinham condições, podia de alguma maneira ali ajudar, inclusive ajudava. Mas minha mãe não era aquela pessoa de fazer uma comida em casa, por exemplo. Na minha casa não tinha banheiro. Nossa. Era uma casa destiorada. Do quê? Tava prestes a cair. Destiorada quando já tá pra cair. É as falas da nordestina, destiorada. Não manjo. É quando olha fica que minha mãe é sergipana.
É quando fica segurando ali nos pedaços de pau e você pode ser que você durma e acorde com a casa por cima de você. Meu Porque não tinha sido reformada. É uma casa de herdeiros. Hoje ela está reformada. Depois de muitos anos que eu fui embora, voltei, o prefeito da cidade acabou derrubando, demoliu e construiu de novo. Mas na minha infância toda e adolescência eu não tive esse privilégio de falar para vocês que eu morei numa casa que tem estrutura. Nossa. Sabe qual era o meu pedido para Deus muitas das vezes? Senhor, meu sonho é ter um banheiro. Eu tenho tanta vontade de escovar meus dentes numa pia. Meu Deus. Eu não tinha isso. Eu fazia minhas necessidades junto com os gatos. Olha só como é que o que você acabou de falar, né? A gente acorda hoje, a gente tem uma casa, tem banheiro, tem pia, tem Tudo. muito mais. E às vezes a gente não é grato, Não né? é grato. A gente só sabe quando a gente não tem, né? Ou quando a gente perde, né? Exatamente. Às vezes você tem um marido maravilhoso. Exatamente. Às vezes você tem uma esposa maravilhosa, um filho maravilhoso, mas você não consegue enxergar o quanto isso é bom na sua vida. Exatamente. E só fica olhando as coisas ruins, né? Exatamente. E aí que eu falo, seja grato, Seja grato. que aí Deus vai te abençoar, vai te dar cada vez mais. Como é que Deus ele vai me levar além se eu não dou o valor que eu tenho? Exatamente. Eu, por muito tempo, eu não vou negar, não vou ser hipócrita, não. Na minha vida já adulta, eu esqueci a minha essência por um tempo daquela menininha que ganhava uma roupa velha e glorificava Deus. Uma roupa usada, uma roupa até rasgada, Ó. que ganhava um prato de comida e glorificava. Teve momentos na minha vida, já aqui em Indaiatuba, que eu comecei a gravar meus vídeos, que daqui a pouco todo mundo vai entender, né, dos meus vídeos de confeitaria. Eu comecei a questionar, eu falei, ai Deus, mas a imagem fica tão ruinzinha. Ai, mas o vizinho faz barulho. Ai, mas isso. Ai, mas aquilo. Mas Deus deu um tapão que eu saí rodando assim, triplicadamente. E usou pessoas daqui de Indaiatuba para falar na minha cara. Falar, Thalita, você contou a tua história de vida. Você já parou para pensar que você, por um momento, você tá se perdendo da tua essência? Eu falei, como assim? Eu falei, é Deus falando comigo. Volta à tua essência, grava o teu conteúdo com o teu celular simples mesmo, que antes você só tinha aquele de cobrinha que ganhou num sorteio de uma rifa. Minha mãe que ganhou, participou de uma rifa de R$2. O meu primeiro celular, eu vim ter, eu tinha o quê? 16, 17 anos de idade? Porque minha mãe ganhou numa rifa. Isso naquela época era luxo. Tá bom, eu fui ter com 20. Então, você tá vendo? Ainda tô no lucro. É que na minha época era mais difícil. Era aquele lá, o Nokiazinho da cobrinha. Pronto, foi aquele. Aí Deus foi me dando as lembranças. Poxa vida, naquele tempo tu era tão mais grata, minha filha. O que tá acontecendo? Eu vou ter que empancar um pouquinho a bênção porque você não tá entendendo. Aí eu olho, eu acordo já assim, ai Deus, muito obrigada, bom dia, Espírito Santo, Deus abençoe esse dia, que essa gravação lá nesse podcast seja bênção, seja canal para as pessoas. Mesmo, papai. Aí eu olho pra minha casa, tá meio bagunçadinha hoje, mas quando eu chegar eu vou dar o Dá uma grau geral. nela, vou lembrar que naquele tempo eu pedi ao Senhor uma pia para escovar meus Nossa. dentes, um sanitário para fazer minhas necessidades, e eu não só. tinha, pai. Você fazia as Do que eu necessidades tô? aonde? Sem banheiro. Xixi era no chão e No o chão da dois onde? no chão, que daí a gente só jogava água, porque a porta era arrombada também do quintal. Meu E ainda tinha o vizinho que de vez em Deus. quando dava umas olhadinhas quando você ia tomar banho. Você tem noção do sofrimento? Sofrimento. Do sofrimento? Era muito complexo viver isso. E tudo que eu falo aqui tá lá. E Barcelona você inteira não de tinha, testemunha. não tinha um pai pra te proteger, não alguém tinha. ali, uma Não autoridade. tinha. Porque minha mãe, ela teve um relacionamento com o meu padrasto, mas era aquele relacionamento meio complexo, meio complicado, de muita briga. Pelas limitações dela, era difícil conviver. Então, assim, ficava uma semana, a outra voltava para Barcelona. Então, a gente viajava, ia e voltava. Meu Era Deus. uma vida, assim, que não tinha, digamos, uma trégua. Até que chegou um ponto dela ver que não dava mais. Que ele chegou para ela e falou assim, você vai fazer uma escolha. Para você permanecer, você vai ter que tirar esses gatos daqui. Ela falou, não, eu escolho os gatos. Nossa, perdeu pros gatos. Perdeu pros gatos. Rapaz, a vida tava ruim pra ele, hein? Ruim. Ruim demais. Então a gente voltou para Barcelona. Eu tava com 11 anos de idade. Na época que a gente voltou de vez para Barcelona. E foi daí que eu fiquei até minha adolescência, até eu ir pro Juazeiro do Norte, como eu falei. E aí foi pra Né? lá que rolou sua vida depois de lá. Olha, como eu sempre fui muito falante, muito desenrolada, já corri no shopzinho lá, top lá do Juazeiro do Norte, já coloquei currículo, só que eu colocava o currículo e abria a boca, a pessoa já me queria. Ó, Ah, não, já tá contratada, já vamos fazer uma experiência, você tem disponibilidade agora? 3 lojas ficaram já me querendo, só que a Dona Rosa Biju
Foi Ei, a que Dona encantou Rosa. meu coração. É? Toda corzinha de Você rosa. pôde escolher emprego. Escolhi. Rapaz. A outra era uma loja, não vou lembrar o nome, mas era de vestidos de festa, de noiva, de casamento, de formatura. E eles, olha, aqui a gente paga uma comissão muito boa. Olha, vai dar muito certo, você é cativante, os clientes vão amar você. Só que na Dona Rosa, Deus falou assim, é aqui que você vai ficar. E durante todo o período que eu fiquei no Juazeiro do Norte, até minha gravidez, eu trabalhei, até o último dia da minha gravidez. Eu trabalhei no domingo grávida, na segunda eu ganhei minha filha. E de salto na pose. Meu... A dona De da loja, salto Ana Paula, não me deixa mentir. Trabalhei até o De fim. salto na pose. Na pose. E essas mulheres ficam reclamando aí. Fica reclamando da vida. Ah, pai do céu. Tem que dar uma aula pra essas mulheres, gente. Então, Só trabalhei. fica de rasteirinho o dia inteiro ainda vai reclamar. Mas hoje, com 3 filhos, não é mais a Não mesma dá, história, não, né? Mas naquela época dava pra gente fazer uma gracinha. Então, assim. Grávida de salto. E quando eu saí da loja, depois que eu tive a minha filha, tudo, a Ana Paula, ela foi como uma mãe, assim, né? A minha patroa. Ela me demitiu sem justa causa, eu recebi todos os meus direitos, tudo. Ela fez uma festa de despedida, onde Olha. cada um me abençoou financeiramente. Caramba. E foi com esse dinheirinho que eu cheguei lá em Barcelona e comprei uma geladeirinha de 100 conto usada, caindo os pedaços, comprei uma mesinha, comprei um fogãozinho, consegui antecipar 3 meses de aluguel em um sobradinho. Você vai perguntar assim, sua mãe? Eu não tinha condições de levar um bebê recém-nascido para dentro de uma casa onde, infelizmente, tinha muitos animais e a questão da higiene, de tudo mais. E olha que ironia do destino. Minha filha nasceu com uma alergia de pele, dermatite. Tinha muita alergia com poeira, com pelo. Então, assim, eu sabia que tinha eu condição. precisava. Então, eu conversei com a dona da casa, Dária, lá de Barcelona. Falei, Dária, eu tô com meu seguro-desemprego, 6 meses de parcela, tenho mais um dinheiro reserva e quero antecipar 3 meses de aluguel. Eu tô dando minha palavra, eu vou trabalhar, eu vou pedir a Deus alguma coisa que eu possa fazer cuidando da minha filha. E daí, ela aceitou, entrei na casa. Mas eu perdi. Você engravidou de quem, uai? No Juazeiro do Norte. A minha filha, meu marido... Da onde veio a semente? Você tá vendo que minha história é um livro? É um que tem livro. que ter aquela pessoa ali para ir escrevendo cada capítulo de acordo com o momento? Mas vamos voltar um pouquinho. Vamos voltar lá pro Juazeiro do Norte. Engravidei. Uma pessoa muito bacana, gente boa, tudo. E eu tinha um sonho, eu acho que era uma falta. Por eu ter sido filha única, não ter presença de irmão, não tinha presença paterna, assim, um pai de verdade Isso. que me aconselhasse. Minha mãe, pelas limitações, não conseguia me aconselhar tanto. Então, eu achava que eu precisava a todo custo ter um filho. Era como que fosse para tampar um vazio que havia dentro de mim. E eu falava assim, meu Deus, eu preciso de uma filha. Então, eu me relacionei com esse rapaz. Ele tinha planos, tinha objetivos, mas aconteceu de eu engravidar. Depois que eu engravidei, Mas você ele queria mudou. engravidar? Eu queria muito, independente dele. Nossa. Eu não queria saber se ele ia ficar feliz ou não com a gravidez. Porque na minha mente, ter um filho ia ser a solução... a solução de todos. Vocês sabem que eu tô rindo, hein? Olha o anticoncepcional. Tô tentando achar a solução de Aí todos eu falei os problemas. assim, é uma filha. Não que minha filha não seja uma bênção. Minha filha Amém, é bênção ok. de Deus, glória a Deus. Mas não era o tempo, Brasil. Não era É. aquilo que eu Não precisava. era Brasil. Brasil não era. Não era Brasil, não era Brasil. Não era aquilo que eu precisava pra tampar buraco, pra tampar vazio. Meu Mas pai. eu não sabia. Então eu engravidei. Aí tudo mudou da água pro vinho. O homem que era bom ficou ruim. Olha. Não quis na época. Hoje ele é uma benção, não tenho nada a falar dele, mas Ok. na época ele ficou muito chateado de eu ter engravidado, tudo, de eu não querer tirar a criança, não quis de forma alguma, porque era algo que eu queria muito pra minha vida. Então, começou o ciclo. Como foi que minha mãe me criou? Sozinha. Como foi que eu criei minha filha? Sozinha. A amiga que eu dividia o apartamento, ela trabalhava e estudava. A outra, que também morava com a gente, trabalhava e estudava. Quem é que toda ponteada de uma cesárea estourando ia fazer o quê? Cuidar da criança e cuidar da casa. Meu Deus. Até que me deu uma dor muito forte na cabeça e eu caí e não levantava. E se Deus não tivesse colocado a síndica ali do prédiozinho que a gente morava para ouvir o único grito que eu dei, Jesus me socorra. A síndica entrou, chamou uma médica que tinha do lado, me socorreu, falou que eu tava ali, eu tinha acabado de quebrar o meu resguardo.
E a minha ex-patroa, da Dona Rosa... Quebrar o resguardo é o quê, gente? Quebrar é quando você se esforça demais e você tem que estar em repouso, principalmente numa cesárea. Minha cesárea praticamente inflamou, quase estourou, e a dor forte na cabeça foi como se fosse uma quebra de resguardo. Eu precisava... Era 3 dias de resguardo, 3 dias. E eu tava fazendo tudo sozinha com a filha para criar. E ela ali, bebezinha, pequenininha, tamanho de nada, nasceu de 8 meses, nasceu antes do tempo. Então, minha ex-patroa ficou sabendo da situação, imediatamente contratou, por conta dela, uma pessoa para me ajudar. Para limpar a casa, para ajudar com a criança. Uma benção, eu só tenho gratidão. Qual o nome dessa benção? Ana Paula. E Ana Paula, da Dona Rosa Biju. Ela é viva ainda? Tá Opa, novinha, cheirando a leite. Eita! Tá grávida agora. Que Deus abençoe ainda mais a sua vida, Ana Paula. Amém? É isso aí, é isso aí. Então, assim, a história da minha filha foi essa. Então, quando eu cheguei lá em Barcelona, com a filha recém-nascida para criar, aí vai entrar a confeitaria. Vai entrar o ponto da confeitaria. Nossa. Foi quando eu falei assim para Deus, eu falei, Senhor, eu chorando, eu falei, Senhor, me dá uma luz. Eu não quero ficar dependendo de R$70 igual minha mãe dependeu a vida toda. Eu não quero, não é vergonha, não é orgulho. Mas eu quero quebrar esse ciclo. Amém. Eu quero quebrar esse ciclo. Eu não quero viver de depender da prefeitura, de vale, de depender das pessoas. É muito triste isso, pai. Eu preciso dar um futuro para minha filha. Me ajuda, me dá uma luz. O que eu faço? Aí Deus... Uma oração sincera, de coração. Uma oração verdadeira. Aí Deus me trouxe a confeitaria. Me trouxe esse bolo de chocolate na mente que eu comia e me deliciava na casa de Andiara. Aí eu fui lá em Andiara, eu falei, Andiara, você me ensina? Ele falou, é claro que eu ensino. Ela bolo de chocolate, como é que era esse bolo de chocolate? É um bolo de chocolate aquele que é feito com água quente, que ele fica bem fofinho e úmido por dentro. Legal. E na época a gente usava a famosa marca, pode falar a marca? Pode. Nescau. Nescau. A gente não tinha acesso ali a chocolate nobre, a barra de chocolate. Eu não sabia jamais Nescau derreter. É top, né? Lá era coisa de rico. É porque tem Nescau e Toddy. Nescau era melhor que Toddy. Era melhor. Ele era mais escurinho, ele combinava mais com o bolo, ficava aquela cobertura linda. Aí você colocava bastante com creme de leite ali, ficava um sucesso. Eita. E eu que gourmetizei, que hoje as pessoas falam assim, ai, tal coisa é gourmet. Antigamente o brigadeiro não ia o creme de leite. Só que na minha época, com Nescau, já ia. Ó. Há tantos anos atrás eu já tinha criatividade de colocar ali o creme de leite para dar uma cremosidade. Uma encorpada. Aí o bolo começou a ser um sucesso de vendas, o bolo que a Andiara me ensinou. Eu falei, Senhor... Que foi a primeira receita que você fez para vender. A primeira receita para vender. Depois dessa oração veio essa luz dentro de você Deu essa você... luz. Isso, Amém. Exatamente. A confeitaria. Eu comecei e começou a aumentar as encomendas. Você gostava? Amava. Foi uma Legal. coisa assim que eu falei, meu Deus... É algo muito gratificante, é prazeroso. Que legal. E minha filha sempre foi uma bênção. A menina dormia demais. Então eu conseguia dar conta da encomenda. Eu conseguia arrumar a casa. Dormia demais. Dormia, que era uma beleza. Eita. Tinha que acordar ela para comer, Olha. porque senão ficava por ali mesmo. Tomava um banho para despertar, comia e dormia. Então eu conseguia trabalhar tranquilamente. Que bom. Aí vinham umas menininhas. É Deus que te abençoe. Deixa eu colocar um sono abençoado nessa bebê. Você vê que coisa que era. É, porque vamos falar, né? Bebê, meu bebezinho de 1 ano e 11 meses é uma benção. Corre, deixa a mãe dele doida. Ela sempre foi tranquilinha. Agora Olha. Que tá ficando adolescente, aí começa umas asinhas, as asinhas começam a querer sair pelos lados, mas continua sendo uma bênção. Amém. Então, assim, naquela época, com toda a dificuldade, a confeitaria entrou na minha vida, aí eu falava assim, Senhor, e como que eu vou fazer? Eu tenho que sair para vender, porque, tipo assim, Deus, ele dá a provisão, mas você não pode ficar ali esperando os clientes chegar na sua porta. Eu falei, então a ideia vai ser a seguinte, ao invés de eu sair com um bolo inteiro, que eu não vou conseguir sair com um monte, eu vou sair vendendo fatias, porque a pessoa come, gosta e depois encomenda inteira e retira na minha casa. E fatias é interessante porque você ganha mais. Ganha também. Aí eu fazia o quê? Colocava uma vasilha, aquelas vasilhas transparente e grandona, colocava todas as fatias, posicionava no carrinho e saía com o carrinho com minha filha dentro dormindo, porque só dormia. Nossa, E eu saía porta a porta vendendo o meu bolo de chocolate. Você tinha quantos anos nessa época? 23 ainda não tinha feito 24. Pra arrepiar, 23 sozinha, anos, sem sozinha. apoio.
E foi... Sem conhecimento também, porque assim, a confeitaria, ela sempre existiu, na verdade, na nossa vida ali, por causa daqueles bolão de antigamente, que a gente via os nossos tios fazendo, as nossas tias, estava todo mundo ali, mas eu nunca tinha, de fato, assim, aprendido como que faziam. Eu olhava, eu via, mas eu não tinha colocado a mão na massa. Eu participava, eu ajudava em uma coisinha ou outra. Mas fazer sozinha nunca tinha feito. Inclusive, eu sou muito grata a Deus também por essa lembrança que me deu agora do primeiro momento que eu tive assim na confeitaria. Eu não cheguei a executar, eu não cheguei a colocar a mão na massa, mas eu vi como que fazia, eu estava ali contribuindo de alguma forma, que foi através da esposa do meu primo Sônia. Ela faleceu com câncer na cabeça, muito jovem. Nossa. Mas antes de morrer, ela fazia aqueles bolos gigantes que a gente levava para a padaria e eu via todo o processo como que era. E Deus me deu essa lembrança agora, falando com você. Olha. De que quando eu pedi uma luz para Deus e Deus me trouxe a confeitaria, existia um propósito. De Sônia ter me mostrado como fazia o famoso glacê, que hoje não usam muito, que era da gordura vegetal hidrogenada. E o nosso já era gourmet também. Ao invés de usar açúcar para bater, a gente usava leite condensado. Olha! E ele ficava lisinho. Leite ele não... condensado é top, hein? E era o moça, tá? Olha, é o moço, né? Naquela época. A gente já tava, né? Chiquésimo. Então, assim, Sônia, antes de ir, ela cumpriu o propósito dela. Ela foi canal na minha vida. E hoje eu tô na confeitaria, você vê que sozinho nós não somos nada. Nada. A gente precisa um do outro. Precisa. Pra gente ir subindo de degrau. A gente não precisa pisar no outro para crescer. Isso é humildade. A gente precisa estar com o outro, Exatamente. ajudar. A gente tem que amar mais fazer pelo outro do que receber. Exatamente. A Esse vida é o fica mais segredo. leve, fica mais fácil. Exatamente. Você se inspira mais. Exatamente. Aí entrou o meu marido na história. Oxente. Oxente, bichinho. É. Oxente, my God. Eu vendendo lá meus bolos, minha filha. Olha só, cheguei com ela bem pequenininha lá. Acho que ela tinha 3, 4 meses de vida. 3 meses. Nossa, bem novinha, novinha. quando eu saí do Juazeiro do Norte. 3 Então, mas deu meses. só um... Você ia, vendia? Conseguia vender a sua tia? Nossa, vendia tudo, sobrava nada. Olha O só. pessoal amava. Tinha gente que... A menina acordava logo cedo, a minha vizinha do lado, a mocinha. Já pedia. Ela falava assim, Thalita, aquele bolo gostou, já deixa 3 fatias separadas, porque um é pouco. Nossa. O pessoal já amava, já. Aí eu fui aumentando os sabores. Eu não tinha como acessar a internet. Então eu fazia o quê? Tinha uma lan house de frente à minha casa. Que lá é lan house, computador só quem tinha dinheiro. Não tinha, ou professor, né? Que tinha que ter um computador. Eu ia na lan house, pagava R$1, entrava no Google e pesquisava receitas. Só que daí eu fui percebendo que eu tinha um talento. Eu olhava a receita e Deus fazia eu modificar ela. Olha. É como que Deus falasse assim, não, desse jeito não vai sair bom. E eu começava a fazer modificações. Caramba. E simplesmente era um sucesso. Aí veio o bolo de limão fofinho, com Olha. aquela mousse deliciosa, geladinha por Eu cima. já tô com água na boca aqui, ó. E ela me trouxe esse bolo aqui, meu pai do céu. Eu tô conversando com ela. Olha aí. Um olho nela, outro olho no bolo. Olho nela, outro... Então, foi tudo muito Deus, cara, na minha vida. Eu não tenho como falar pra você que eu cheguei, que eu vou chegar sozinha. É Deus e os meus irmãos, as pessoas que acreditam, que de alguma maneira elas falaram assim, hoje Thalita pode não ser ninguém ainda aos olhos humanos, mas eu vou acreditar nela, que um dia ela vai ser. Isso é E eu tão tive maravilhoso. pessoas assim na minha vida. E eu sou muito, muito grata a Deus por isso. Muito Que grata. bom. E aí, você conheceu o Oxente Bichinho, my God? O bichinho tava aprontando em São Paulo, 16 anos, adolescente, né? O 16 pai, pastor. Eles Olha. são lá de Itapecerica da Serra, ali, Zona Itapecerica. Sul. Capão Redondo, Zona Sul, são dali. O meu sogro resolveu ir abrir uma igreja lá. Aonde? Aonde que ele resolveu abrir a igreja? Em Barceleta, Barcelona. Barcelona. Abriu a igreja, levou o filho, que estava dando um trabalhinho aqui na escola, matriculou lá e falou, vai ficar um tempo comigo, pelo menos 1 ano. 16 anos! Vocês estão ouvindo isso? Vocês ouviram direito? 16 anos. Um menininho. Peguei pra criar, literalmente. É. Tava eu lá com aquela touquinha de cabelo. Não, minto. Volta.
Tava eu o dia inteiro com minha touquinha trabalhando, quase 8 meses sem sair de dentro de casa, menino. Só trabalhando com a menina ali recém-nascida. E tava se dando bem, pagando as contas, Sim, tava pagando, conseguindo ir embora. Comecei a fazer a melhor panqueca de Barcelona, comecei a fazer a melhor torta de frango cremosa que não tinha pra ninguém. Olha. A incluir com os bolos caseiros e sobremesas. Então eu não saía de casa, nem respirava. O que aconteceu? Eu um dia falei assim, quer saber? Eu quero ir lá na frente do clube. O clube põe aquelas músicas eletrônicas, o pessoal vai lá, vai pra dançar. Eu falei, eu não vou entrar, mas eu quero ir. Chamei minha prima pela primeira vez. Eu falei, você dá uma olhadinha na Ana Elisa? Que eu vou só por 10 minutos lá. É só pra eu me sentir mulher de novo. Olha que eu passo o dia com essa só. touca na cabeça. Aí eu dei uma adubada nos cabelos, né? Dei uma adubada. Passei uma laminha na cara. Uma maquiagemzinha. Coloquei aquele saltinho assim. Eita! Cheguei Colocou o salto toda. é pra arregaçar. Aí quem é que tava lá, assim? Porque como o pai, né, pastor, tudo, ele tava ali pela frente, mas ele não tava dentro da festa e o filho ali. Menino, quando esse meu marido, que hoje é meu marido, me viu, ele do nada, gente, foi uma coisa assim muito louca. Ele do nada encostou assim, oi, tudo bem? Eu sou paulista, sou de São Paulo. Se achando aí eu, já. Sou eu paulista. olhei assim pra cara dele, aí eu, bacana, que bom, como é seu nome? Ele, Matheus. Falei, prazer, Thalita. Aí ele, você já tá indo embora? Eu falei, estou, eu só quis vir aqui na frente mesmo e fui embora. Eu fiquei com tanta vergonha que eu fui embora. E eu vi que houve alguma ligação. Eu não parei de pensar nesse menino. Eu falei, Jesus, Você eu achou tô ele bonito? louca. A coisa mais linda do mundo. A conexão foi essa, então. Mas quem olha nas fotos de antigamente fala assim, mulher, pelo amor de Deus, tu tá era cega. Minha mãe era viva na época. Minha mãe falava assim, isso parece um galo choco. Galo choco por quê? De tão maguinho, sofridinho que era. Eu falei, minha mãe falava, você não tem vergonha não, mulher, pelo amor de Deus? Galo então, choco. Era muito engraçado. Mas quando foi que aconteceu a ligação? Uma moça chamada Jaqueline. Olha você aqui, Jaqueline. Jaqueline. Meu pai do céu, eu queria conhecer ela. Minha amiga Jaqueline. Ó, Jaqueline eu conheço, mas Jaqueline. Jaqueline. Meu irmã de pai. Jaquécia. Olha os nomes, Jaqueline, Jaquécia, tudo babado Jaqueline, forte. eu já imagino uma mulher de óculos escuros e uma Porsche. Ó, profético, hein, amiga? Recebe. Amém, é. Então, Jaqueline começou a me ajudar muito lavando louça, porque as encomendas estavam aumentando. Ela saía pra vender também com outra amiga chamada Iris, e as duas saíam pra vender, voltava com as vasilhas tudo vazia, Olha, vendia que tudo. maravilha. Aí eu dava uma comissãozinha pra cada uma, e ela estava ali mais por amizade, mais pra me ajudar. Aí Jaqueline fez um pedido pra mim, falou, Thalita, eu queria te fazer um pedido, será que você não faria um bolo de aniversário pra mim, pra comemorar aqui na sua casa? Eu falei, com certeza. Claro. Foi meu primeiro bolo de aniversário, nem lembro como ficou, nem foto dava pra tirar porque não tinha celular. Não existia. Até o da cobrinha não tinha muito o que fazer. A gente fez o bolo, eu fiz minha torta de frango cremosa. Aí ela, sabe o que ela perguntou pra mim? Olha como é aquela frase, que Deus não une pessoas, une propósitos. Ela falou, Thalita, eu sei que aqui na sua casa você não deixa entrar homens, porque é interior pequeno, muita falação, as pessoas falavam mal, então não entrava mesmo. Mas tem um rapaz que ele é da igreja, ele é filho de pastor e ele é meu amigo. O nome dele é Matheus. Será que só ele poderia vir? Nossa. Eu não sabia, não associei. Eu falei assim, seu pai vai vir, então de homem pode ser sim, eles dois, não tem problema. Sua mãe e as suas amigas, só. Quem era Matheus? O Galo Choco. O Galo Choco! Quando e detalhe, era aquele campeonato lá do Corinthians, uma final, como é que é do Corinthians daquela época, gente? Era um campeonato lá, o primeiro tempo ele assistiu, ou seja, ele chegou quando o aniversário já tinha acabado, o povo já tinha ido embora, a gente tava limpando. Oi. Ele chegou só pra pegar o pedaço de bolo dele, mas quando ele olhou na minha cara, que a gente se reconheceu, pronto. Aí, naquele dia, todo mundo foi embora, a gente ficou do lado de fora sentado, minha prima ficou, acho que foi minha prima, Jaqueline, não sei, ficou lá em cima no sobradinho com minha filha, e Matheus, lá embaixo, conversando comigo, eu não resisti, roubei um beijo do homem. Ai, pai do céu. A cara nem treme. Roubou um beijo. Ele queria, gente, ele queria, mas por ser filho de pastor, muito, sabe, ele era extremamente educado, aquele rapaz assim, cuidadoso, sabe, que jamais tocaria o dedo em mim se eu não permitisse. Aí eu pensei com meus botões, rapaz, esse cara é muito certinho, se eu não roubar um beijo dele, mas nunca que eu vou conseguir um beijo desse menino. Aí a gente conversava, um olhava pra cara do outro, rolou.
Rolou, você Aconteceu. falou, eu vou pegar esse menininho pra mim. Aí no mesmo dia, não, no dia seguinte, tava tendo um evento do pai dele na cidade, que ia vir aquele A igreja. cantor de fora da igreja, o que tem a orelhinha arrancada, que usa cadeira de roda, como é o nome dele? Não sei, não. Zezé de Camargo, o irmão, é de Zezé, meu Deus? Oxente. É o irmãozinho dele, que era cantor também. Agora ele é da parte gospel, né? Da igreja e tudo mais. E ele foi lá para um evento. Nesse dia, o Matheus me pediu em namoro. E no terceiro dia, Mateuzinho tá um galinho bem espertinho. bem certinho, Olha, te pedi em namoro. me pediu em namoro. Terceiro dia, foi morar comigo, casou, já era, acabou. Você tá de brincadeira. As menininhas da cidade, tudo morrendo. Todo mundo queria Matheus. Aí as pessoas se perguntavam... É porque é paulista, como é né? que essa... Que chá foi esse que essa menina fez pra enfeitiçar? Eu falei, não, é Deus. O pessoal, É Deus na o coisa. pessoal no norte gosta de paulista, não gosta? Gosta. As meninas ficou tudo revoltada, mas era tanta gente mal. Tinha uma que já tava até se preparando pra aceitar, tipo assim, pra fazer o bem bolado ali, pra casar com ele. Já estavam até influenciando a levar flores pra pedir a menina em noivado, sem nunca nem ter dado um beijo. Eu falei, não, não é de Deus, não é de Deus pra mim, é meu. Você já Chega. foi na frente. Peguei pra Em mim. 3 dias já tava na 3 sua dias, casa. já tava morando comigo. É Menina. muito louco, gente. Eu não aconselho isso pra ninguém. Por quê? Eu não aconselho. Você que tá me assistindo A consciência agora. batendo agora, hein? Você que tá me assistindo agora. Primeiro, hoje em dia a sociedade é completamente diferente. Eu não tô falando mal dos jovens de hoje, mas vamos ser sinceros. Que a maioria dos jovens, que é o correto, tem que estudar, tem que trabalhar, tem que ter uma formação ou decidir o que quer da vida. Então, não é você simplesmente colocar na sua cabeça que você tem que pegar uma mulher com uma filha pra criar e achar que aquilo ali é lindo e entrar numa situação dessa e não olhar pro teu futuro. Não. Então, assim, o meu exemplo é algo que foi programado e preparado Pra por você. Deus pra mim. É uma coisa, é a famosa exceção. Eu sou uma exceção. Legal. Entende? Então, assim, eu não aconselho, eu não acho bonito tá dando o exemplo para outras pessoas fazerem o mesmo. Não, não é exemplo, é o acontecimento da sua vida. Acontecimento da minha vida, exatamente. Mas o exemplo que eu tiro de tudo isso é de falar que os jovens de hoje, eles podem sim ser responsáveis, eles podem sim ser respeitadores, eles podem sim começar um namoro com a moça pensando sim em casar, mas seguindo conforme é para ser. Até chegar. A gente ultrapassou etapas? Todas ultrapassamos. Ah, mas como é que Deus estava nesse negócio? É porque Deus, ele é misericordioso. É. Ele tinha um propósito ali. Não é que Deus é um Deus errado que quer que a gente faça as coisas erradas. Mas havia um propósito. Então, resumidamente, essa parte, a gente ficou pouquíssimo tempo em Barcelona, depois que eu conheci ele, porque a mãe dele quase infartou. Um lado do corpo parou quando ela descobriu que eu estava me relacionando e já tinha um filho. Ela ficou assim, chocada. Ai, meu filho... 16 anos, como assim? Ele estava dando trabalho aqui na escola e ele está com a mulher agora, o que está acontecendo? É muito chocante para uma mãe. Eu me coloquei no lugar dela. E ela teve uma conversa muito honesta comigo. Dona Albelânia, minha sogra, que hoje é como uma mãe para mim. No Albelânia. início, Albelânia. Rapaz, só de nome aqui já aprendi. 2 nomes que eu nunca... Jaqueline, Albelânia. Albelânia. É uma bênção, viu? Então a Albelânia chegou para mim e falou assim, você é mãe. Você é mãe. Coloca no teu coração a dor que eu tô sentindo agora. Eu não vou impedir o teu relacionamento, que dá pra ver que o Matheus, ele tá completamente apaixonado por você. Eu não sei o que aconteceu, né? Mas, amém. Eu tenho uma proposta pra te fazer. Você vir morar na minha casa. Aí o Matheus falou, você é louca, amor? Minha mãe vai fazer da sua vida um inferno, porque ela é ciumenta. Minha mãe ama os filhos. Ela tá te chamando, é uma armadilha. Ó. Eu falei assim, não quero saber, não. Deus está falando comigo que é pra gente ir. Você sentiu de... Senti. Eu senti algo muito forte da parte de Deus de estar perto dela, mas eu senti também que ia ser uma luta muito grande. Ia ser difícil. Chega eu lá, já com minhas experiências com bolo, fazendo bolo para 7 filhos ela tem. Fazendo bolo para reca de filho, fazendo comida gostosa. Aí, ela começou o quê? Né, Belânia? Vamos ser sinceros. Começou a sentir um ciúmezinho. Normal. Eu, no lugar dela, sentiria também. E a gente começou a ver que tava aquele ditado que fala, né? Quando fica muito tempo, já começa a feder a peixe. Eu e o Matheus, a gente sentiu que precisava ter a nossa casa. Aí eu passei por todo aquele processo que ela conseguiu muitas faxinas pra mim. Eu saí, assim, 3h40 da madrugada na garoa para conseguir chegar a tempo a pé de pegar o primeiro ônibus para fazer várias baldeações para ir lá
Pros Jardins, Avenida Paulista, tudo que você imaginar, eu saía para fazer faxina. E minha faxina era diferente das faxinas de hoje. Como eu não entendia, eu achava que limpava dentro e fora. Então eu chegava 7 da manhã na casa da pessoa e saía 9 da noite. Nossa! E a pessoa, tipo assim, me colocava num pedestal. Claro, porque nunca tinha reformava a casa da mulher. Nunca tinha visto uma Meu faxina pai. como essa. Mas é aquele ditado que fala espeto de pau, ferreiro, como é o ferreiro, o pau Eu também não manjo o muito. pau e o ferreiro que você já conhece. Em casa, eu tento manter Casa de tudo. ferreiro, espeto é de pau. Espeta de pau. Eu olho assim em casa e falo, ai, Senhor, não venha com essa Fala história espeto de pau. Ô, Matheus, beleza? Ia falar pra você colocar os nossos patrocinadores ali. Show? Ai, meu Deus. Então, assim, eu passava por todo esse processo lá, mas a gente viu que precisava da nossa casa. Até que entrou a mulher que me desejou no meu ventre. No ventre da minha mãe. Eita. No meu ventre, não. No ventre da No minha ventre da mãe. sua mãe. A mulher que desejou e pediu pra me criar, pra me dar uma vida diferente. Vaininha, esposa do meu primo Jarbas. A mãe de Jarbas é irmã da... Bora lá. A minha mãe... conta porque até eu me perdi. A minha mãe é irmã da mãe do Jarbas. Nós somos primos carnais, de primeiro grau que fala. Primeiro grau. Isso. A minha mãe é tia dele, a mãe dele é minha tia. Entenderam, né, Brasil? Jarbas e Vaininha são daqui de Indaiatuba, certo? Tem casa aqui em Indaiatuba, tudo. E através de meus primos Pedrinho e Ilma, que são lá de São Paulo, eles foram à ponte. Eles me conectaram com a Vaininha que me desejou quando eu ainda estava no ventre da minha mãe. Caramba. E por uma conversa que a gente teve pelo Facebook, eu e o Jarbas, ele falou assim, o que vocês acham de vir tentar a vida aqui em Indaiatuba? Eu estava na minha sogra pedindo a Deus uma luz. Eu falei, Senhor, eu não aguento, não é por causa da minha sogra, ela precisa da privacidade dela, é muito filho que ela tem, eu tenho minha vida, eu preciso da minha privacidade. E eu orei uma oração novamente sincera. Não demorou nem 3 dias, veio essa mensagem do Jarbas e da Vaininha. Oi, tudo bom? Nós somos seus primos, o Pedrinho que passou o seu contato, a Vaininha te desejou quando você estava no ventre da tua mãe. E essa ligação se formou a partir dali. Olha só. Foi lindo, foi muito de Deus isso. E a Vaininha falou, pode vir pra minha casa, abriu as portas da casa dela pra gente. Tudo, comida, tudo que a gente precisava. E detalhe que eu não contei, quando a gente saiu de Barcelona pra São Paulo e pra cá. A gente saiu com 2 malas, que inclusive tá com a Vaininha agora, 2 malas verdes, com as roupas do corpo dentro e alguns calçados. Eu, meu marido e a nossa filha. Era tudo que a gente tinha e um valor simbólico de R$400 das coisinhas que restavam que a gente conseguiu vender. Era tudo. E a fé, que era muito grande. Nossa, muita fé. Então a gente chegou na Vaininha sem nada. Meu marido 17, qual era a sua completou esperança 17. de vir pra cá? O que você imaginava? A minha vida, ela sempre foi assim, eu nunca conseguia de fato enxergar além, mas Deus falava que o além existia pra mim. Só que eu não consigo, meus olhos, ele não consegue ver. Por isso que a promessa é tão grande. Eu não consigo. Eu só ia sendo grata e cada processo eu ia agradecendo. Só que eu não ficava, por mais que seja bom a gente visualizar, né, um grande sonho. Eu quero ter, um exemplo, materialmente falando, eu quero ter uma mansão. Eu quero ser muito bem de vida. Eu nunca fui uma pessoa de enxergar dessa maneira. Porque a minha humildade, Da onde você veio, a sua essência? A minha essência, eu era uma pessoa que eu só queria ter uma pia, eu queria ter um banheiro, gente, para eu fazer minhas necessidades em paz. Eu sonhava em ter um chuveiro, porque a gente só tomava banho de caneca. Nossa. Quando instalaram um cano que a água descia na cabeça e atravessava o pulmão, porque descia muito forte. A força da água era muito grande. Atravessava o pulmão. O cérebro, né? E eu vinha falava, de baixo assim pra... Isso, era um cano que vinha com força. Senhora. Eu não tinha condições de comprar um chuveiro. Porque se eu comprasse o chuveiro, ia faltar para um alimento, para alguma coisa para eu comer. E a maioria das casas lá, nossa, se eu for citar as pessoas em Barcelona, voltando novamente no tempo, Dona Didi, que já é falecida, Dona Mocinha, gente, Dona Francisca, eu não deveria nem estar citando nomes, porque dá tristeza eu saber que a maioria, eu não vou de cabeça agora lembrar o nome, mas metade, sem brincadeira, metade de Barcelona acolhia eu e minha mãe pra gente não passar fome.
E minha mãe, às vezes, ela almoçava numa casa, às vezes ela ficava com vergonha, ela pegava metade, colocava numa margarina. Eu acho que ainda era daquela, não sei se era Doriana já. Eu sei que era aquelas margarinazinhas e trazia para eu comer. O restinho ali dentro, a divisão do prato dela. E eu nunca reclamei disso. Nunca, nunca. Minha mãe pedia dinheiro para as pessoas, a gente catava lixo debaixo da feira, acabava a feira. Eu amava quando acabava a feira, porque eu encontrava muitas moedinhas de 5 centavos e eu juntava tudo aquilo. Para mim, aquilo era um presente. Então, assim, se eu falar para você que, nossa, na minha vida eu faço uma visualização assim de mansão, projetos, não. Mas a promessa é que meus olhos mesmo não é capaz de ver o que Deus vai fazer na minha vida. Amém. E Deus vem fazendo diariamente. Amém, vem. Então, quando eu cheguei na casa da Vaininha, a gente só ficou 2 meses lá. Logo, meu marido já conseguiu emprego com 17 anos de idade. Que aí ele já tinha completado 17. A empresa... Rede Clima, lembrei do nome da empresa. Chegou na Rede Clima e falou assim, eu só tenho 17 anos, uma filha e uma esposa. E chorando, ele falou assim, eu sei que vocês não contratam menor aprendiz, mas eu gostaria de um voto de confiança, porque eu vou ser homem suficiente para honrar. E eu quero trabalhar, eu quero aprender. Ele começou trabalhando lá com Rede Clima, de ar-condicionado, limpeza, instalação. Em menos, eu posso errar aqui o tempo, mas eu acho que não deu nem um ano, foi bem menos que isso. Ele estava numa multinacional sendo terceirizado pela Rede Clima, fazendo um serviço que é na Green Biome. É uma empresa que faz... Como é o nome, meu Deus? Trabalha com esse negócio de trem... Que trem é esse, vai? Chega, menino. Como é o nome do negócio? Falhou a cabeça. Calma aí que vai sair. Vamos ver que trem bom é esse. Lá tem de tudo. Tem mecânico, tem eletricista, vagão. Eles fazem vagão de trem. Lembrei, eles trabalham com vagão e muitas outras coisas. É uma empresa multinacional que tem a parte de robótica. É uma empresa muito grande que está em Hortolândia. Antes se chamava Mr. Maxon, acho que era Maxon. Agora ela é Green Biome, porque outros grandões aí são sócios e compraram, né? Então, assim, meu marido estava como terceirizado lá. Simplesmente ele foi o funcionário do mês, o terceirizado, o melhor funcionário do mês. Caramba. Até que o supervisor, acho que é líder supervisor, foi até a Rede Clima e falou assim, eu quero ser o funcionário para aqui, para a empresa. Eu vejo um potencial muito grande nele. E hoje... Vai fazer agora em fevereiro 8 anos que ele tá na Green Biome. Ele quer sair para trabalhar junto comigo e a empresa não dá. Não libera. Porque é um ótimo funcionário, exemplar em todos os sentidos. Legal. Então, assim, Deus, ele não me deu um marido, Deus me deu uma bênção. Tem os defeitos, viu? Que eu não vou nem contar, mas brincadeira. É uma bênção. É um cara, assim... espetacular, de verdade. Que bom, hein? Porque um menino de 17 anos assumiu essa responsabilidade. E ele ainda continua um menino, né? Que ele só tem 26 anos. 26 anos, um menino jovem. Um menino jovem, criado, bem criado. Responsável. Exatamente. Legal, Deus te abençoou. E daí estamos durante todo esse trajeto aqui em Indaiatuba e ele começou a trabalhar. Aí eu falei assim, será que eu devo de cara começar já com meus bolos? Eu não conheço ninguém. Aí a princípio eu quis voltar para minha área de vendas. Coloquei currículos em alguns lugares, aí aconteceu aquele negócio lá, de eu chegar na loja e a pessoa já me querer. Comecei a conversar, falar bonito lá na loja da Adriana Fieri, que é aqui em Indaiatuba, tá? Uma loja top das galáxias. Adriana Fieri. A mulher foi uma mãe pra mim também. Vou lá nessa Adriana Fieri. Corpo e Dança. O nome da loja é Corpo e Dança. Corpo e Dança. Corpo e Dança. Lá vende a parte de balé e fitness. Eu entrei lá na Adriana, o filho dela fez uma entrevista comigo. Eu falei tão bem que no dia seguinte eu já estava contratada. Olha só que bem. Fiquei tempo, portas abertas e sempre glorificando a Deus. A Adriana me ajudou muito em todos os sentidos. Foi como uma mãe para mim, palavras, como pessoa. Então, assim, eu gosto de citar, por quê? Porque são pessoas que, meu Deus do céu, às vezes a gente não fica direto mandando um oi, um tudo bem, mas está no meu coração. E eu sou sempre grata. Quando eram os meus momentos mais difíceis, que o dinheiro só dava pra conta e não sobrava nem pra comida, ela pegava de sacada cheia dentro do carro e chegava na porta da minha casa, já aqui em Indaiatuba. Porque a necessidade, eu não passei só lá no Rio Grande do Norte, lá em Barcelona. Aqui também chegou quase a faltar o alimento. Mas quando
quase estava acabando, Deus ia lá com a provisão. Sempre foi assim. Que coisa. Sempre foi assim. Aí eu me mudei pro Jardim Brasil, que eu tava na casa da minha prima Vaininha, fui muito grata a eles pela experiência, por tudo que eles fizeram pela gente, mas a gente queria nosso cantinho também, nossa casa. Sim. Começamos numa casinha bem pequenininha, que tinha um quarto só, você entrava e já saía, entrava cheio de carrapato, mas Sério? sempre glorificando. Carrapato. Porque foi a mais baratinha que a gente achou no bairro, tava Gente, mas caindo tinha os que ter pedaços. carrapato? Era cheia, minha filha. De noite a gente dormia, os carrapatos tudo dormia junto. Nossa. Então, assim, e a dona foi embora, deixou um responsável pela casa, ela deixou o cachorro e o gato. Devia ser do cachorro, a gente adotou os dois, que era Snoopy e Ted. Já vieram com o nome e já ficaram com a gente também. Snoopy Ted na Snoopy casinha lá. Ted. Então, assim, a gente foi, sabe? É uma escada com muitos degraus. Muitos degraus. Porque a gente vai um de cada vez. E só retrocede se a fé sair. Então, a fé não sai. A fé é sempre viva, para nunca retroceder. A gente pode parar num degrau. Isso, para descansar, para respirar, tem momentos pra que eu quero pensar. falar para vocês, quem vê agora eu falando pode falar assim, nossa, é a Mulher Maravilha? Não. Tem momentos que essa mulher aqui, ela cai no choro, ela cai numa deprê, e não é falta de Deus. É aquele momento que eu falo assim, poxa Deus, a cruz está muito pesada. Aí é o momento que ele vem, tira a cruz, segura por mim e fala assim, levanta, filha, eu tô contigo. Amém. E eu aguento, eu suporto pular e ir além a mais um degrau. Porque ele tá com você, Porque ele tá te dá esse comigo suporte, essa o força. tempo todo. E é assim que ele faz. Aí, chegando aqui em Indaiatuba, na loja Corpo e Dança, trabalhei tudo, fiquei um bom tempo lá. Eu cheguei pra Adriana e falei, Adriana, eu quero voltar a fazer o que eu fazia devido à minha filha. Assim, não compensava tanto eu ter que pagar alguém. Na época, ela ainda não estava com creche disponível. Então, eu fiz o quê? Eu voltei a trabalhar com meus bolos. Só que dessa vez, além dos bolos caseiros, a febre era muito bolo no pote. Aí eu falei assim, Verdade. nossa, o pessoal fala que minha massa é uma delícia. Há quantos anos atrás? Uns 7, 6, 5? Dá 7,5, quase 8, né? Que vai Quase fazer 9 agora, que eu já tô. Tá. 9, né? 10 de tudo no total. 10 anos que eu tô na confeitaria. Mas praticamente a confeitaria, ela aconteceu lá no Rio Grande do Norte, mas ela cresceu aqui dentro de Indaiatuba. Olha só que legal. É aqui em Indaiatuba que ela floresceu. Começou a fazer os bolos de pote. E vim pro comércio. Bolsa térmica do Jardim Brasil. Quem conhece o Jardim Brasil sabe que o ônibus, ele entra em vários bairros. Então, dá mais de 50 minutos para chegar até o centro. Então, eu já ia vendendo dentro do ônibus mesmo. Já ia anunciando, o motorista comprava, os passageiros compravam. Aí, eu chegava no centro. E como é que eu chegava, né? Porque tem que ensinar como que se vende. Bora lá ensinar, vamos ver. A gente tá na decadência, comida quase acabando, mas você chega com um sorriso no rosto, com Deus no coração. Olá, meu querido, tudo bem com você? Prazer. Eu sou a Thalita Gomes. Hoje eu vim trazer aqui pra você o melhor bolo de pote de Indaiatuba. Eita! A tendência do momento, que é aquele delicioso de abacaxi com creme belga. Eita, Você põe na pai do boca, céu. meu filho, derrete o negócio. A Já pessoa vendeu. já olha assim Já e vendeu, fala eu assim, quero. deixa logo a bolsa toda aqui, pode ir embora. É verdade. Mas esse, gente, é o segredo do sucesso pra você que tá assim, ai, mas meu produto não sai, ai, mas eu não consigo. O segredo é a forma como você lida com o cliente. Thalita, mas eu sou tímida. Faça uma aula com quem pode te ensinar a perder essa timidez. Treina no espelho se você não tem condições de pagar. Exatamente, eu falo pra treinar no espelho. Treina no espelho. Às vezes eu olhava e falava, meu Deus, eu já sou espontânea, mas como que eu vou abordar a pessoa? Então eu já arregaçava o sorriso. Só que tem um segredo, tem um detalhe, tem que ser de coração. Se for forçado, a pessoa sente. Então não adianta ser forçado. Eu fazia a minha oração, pedia a Deus para ir na frente, chegava lá toda espontânea, quando abria minha bolsa, com meus bolos, tudo bem bonitinho, tudo caprichado. E você toda arrumada. Arrumadinha, sempre arrumadinha, cabelinho preso, toda no jeito. Daquele jeito. E faça chuva, faça sol, porque quando fazia chuva, quando tava chovendo, eu ia do mesmo jeito, e com o guarda-chuva do lado. As lojas Vicente, né? Vicente Calçados, Montreal, tudo quanto é loja ali de Indaiatuba, quem for funcionário antigo sabe quem é Thalita Gomes. Porque na Vicente eu deixava as meninas na mão. Elas encomendavam, mas eu não conseguia dar conta.
Aí o que é que eu fazia? Porque já ia vendendo no meio do Passava caminho. escondido. As meninas, a Thalita que tá passando ali, eu me escondia. Eu falei, não, eu não. Aí quando via, chegava a mensagem, Thalita, foi você que passou? Não, menina, já tô chegando em casa, amanhã eu passo aí. De tanto que eu vendia. Mas daí tudo. vocês podem me perguntar agora uma coisa importante. Mas, Thalita, por que você não abriu um negócio? Por que que você talvez não prosperou tanto? Expandiu. Porque faltou administração. É o que você ensinou. É muito interessante. Você tem um bom produto, você sabia vender, mas faltava ainda a administração desse negócio. Não tinha administração. Meu marido, nessa época, jamais que ele ia se envolver com nada, nem opinar em confeitaria. Para isso, eu tinha que estar sozinha. Eu sempre tive o apoio dele para ajudar, para lavar uma louça, mas não no sentido de comentar alguma coisa. Não, o foco dele era na parte da elétrica e tudo mais. Gente. Então, eu era 100% sozinha. Uma pessoa que veio cheia de limitações lá atrás, cheia de bloqueio, mas nunca... deixando aquilo ali me sucumbir, sempre indo além, só que eu não sabia. Eu falava, meu Deus, eu não tenho condições de pagar uma pessoa para me ajudar. E a mente tava o quê? Bloqueada. Aí o que que você faz quando tá com a mente bloqueada? Você não faz. Você começa a procrastinar. Os bolos, eu levava em torno de 80. Esse braço aqui voltava assim, ó. Quase rasgado. Não, ele literalmente assava por completo do peso. Mesmo que esse peso rasgando o braço, você com um sorriso. Eu com um sorriso no rosto. Só que o que faltou foi a administração. Só que por que faltou essa administração? Porque eu fui escolhida para estar hoje aqui contando para você que seu negócio não tá dando certo, é porque tá faltando administração. E, gente, vamos lá. Agora, aproveitando o gancho, que eu preciso falar dos meus apoiadores, dos meus patrocinadores, pessoas que acreditam em mim, acreditam no projeto. Que bênção. Né? Então, eu preciso honrar quem tá comigo. Sim. Administração da sua empresa, Anderson Solucci, contabilidade. Que maravilha. Tem um serviço excelente, tá? Próximo. Nós temos um posto Fratelli. Olha. Me indicaram lá, foi uma indicação, um posto maravilhoso. Então, quer abastecer com segurança, o seu carro não parar no meio do caminho, não ficar falhando, posto Fratelli. Que bênção. Nós estamos com os filés aqui. Só a nata. Só a nata. O Joseph, não precisa nem falar, né? Ele vai estar com a gente aqui. Olha. Ele vai falar da história dele também, que é maravilhosa. E o Joseph também tem uma história incrível. E lá o restaurante dele é maravilhoso. Lanche, pizza, bar, petiscos. É maravilhoso. Fora o atendimento dele, que é maravilhoso. Vou lá prestigiar. E ele tá fazendo mentoria comigo. Olha. A mentoria para agilizar mais o negócio dele, para atender melhor, né? Com mais abundância. Então ele tá com a mentoria comigo. Também o da Fratelli, o empresário da Fratelli também tá comigo fazendo a mentoria. Bora lá. Quer pedir uma pizza deliciosa? Também temos a La Conquista. A pizza deles é maravilhosa, sensacional, uma delícia. Nossa, que maravilha. Já pediu lá? Ainda não. Pede lá e eu vou pedir para ele dar desconto para você. Adoro! Desconto né? É comigo mesmo. Todo mundo gosta de desconto. Nova La Conquista, aproveita e lança um desconto pra gente aqui no Motivarcast. Já tô falando já ao vivo aqui já. Quem estiver assistindo o Motivarcast vai ter desconto. Ele vai dar um desconto lá, não sei quanto vai ser, ele vai dar um desconto. Fechado? Pra conhecer a pizza da La Conquista. Pezão. Aí é babado forte. Babado forte. Olha, Gente, o meu casamento foi no civil e a gente foi comemorar lá. Presente dos nossos padrinhos, Vaininha e Jarbas, que nos deram a oportunidade de vir para Indaiatuba. Fomos lá, o Pezão esteve com a gente, sentou na mesa com a gente, tirou foto, gravou vídeo. Olha, esse homem aí é babado forte demais. É babado forte. Nossa. É delícia comer lá. Ele falou para mim que muitos indaiatubanos não comem lá. Meu Deus. Você acredita que 80% dos clientes dele é de fora? Eu falei, poxa, mas como isso? A gente precisa, você indaiatubano, sim, que mora em Indaiatuba, começa a prestigiar as pessoas, verdade, os empresários daqui, o comércio local, sabe? Começa a evidenciar. Se você quer ser ajudado, comece a ajudar as pessoas. É assim que funciona. Todo relacionamento, toda contribuição, todo fluxo de bênção na vida é uma via de duas mãos. Com você certeza. Abençoa e é abençoado. Não é isso? E lá é excepcional a comida deles, cara. E não falo só do Pezão, mas de todos os lugares que você tem oportunidade de conhecer, o seu amigo, o seu vizinho. Se você vai em 4 lugares por mês, divide um para cada. Exatamente. Vai em cada um, abençoa cada um.
Não fica assumindo, eu só vou no Betão lá. E só, não. Amém, Betão, mas vai, conhece outros lugares para Sim. que você venha ajudar outras pessoas, venha conhecer outras pessoas. Exatamente. E as pessoas venham, né? Às vezes a pessoa tá com um comércio novo e você ali dá uma força para essa Exatamente. pessoa crescer, não é isso? É verdade. É verdade. Qual o próximo? Touro, quer comprar dólar, quer ir para os Estados Unidos, né? Quer fazer viagens internacionais, quer comprar dólar como moeda. Touro, Show casa de de bola. câmbio, chiquésimo, bom atendimento. A Kátia que comanda ali o espaço é fantástica. Liga lá na Touro lá, comece já a comprar os seus dólares, o preço tá bom do dólar. Olha. Começa a comprar, ó. Compra os seus dólares, Thalita, Já agora. deixa no jeito. Já vai deixando, porque é assim que funciona, né? É verdade. Daqui a pouco Deus vai e te dá o chão pra você pisar lá na Disney. Ô, glória, Holanda, amém? Precisa É de isso dólar. Daqui a mesmo, pouco vem a lógico. oportunidade, vem uma empresa falar, vou dar pra você uma agência de viagem aí que tá vendo a gente. Fala, vou dar pra Thalita e pra família dela uma viagem pra Disney. Vocês estão ouvindo aí, né? Agência, empresa, Né? tudo que eu já tô recebendo, tô chegando. Aí você que tem uma agência de viagens, né? Esteja isso com a gente mesmo. aqui, de repente, Exatamente. você vai lá e divulga essa agência de viagem, vai lá pra Disney. E é o que eu falo. Onde Deus coloca as plantas dos meus pés, que eu tenho a oportunidade de divulgar o negócio da pessoa, ó, é só bênção. Amém. É só bênção, frutifica. Ó, eu cheguei aqui, isso aqui, meu filho, Vai bombar, deslanchar. vai bombar Ixi, mesmo. Isso aqui vai ser só sucesso. E nós não tínhamos nem combinado de falar de agência de viagem. De repente, o que eu falei agora. Imagina. Dólar, agência de viagem, Disney, casou. Ê! Ó, não viajei ainda. Ó, gente, é um apelo isso daqui. Um 10 apelo, anos um apelo. casada. Olha. E eu nunca fui nem na praia com meu marido. Não fui, é verdade. Não, então, Meu filho vamos vive intimar. falando, mãe, eu acho tão bonitinho aquele mar ali. Não tem como a Olha gente ir naquela só. piscina, não. É, gente, eu não fui ainda, viu? Então vamos lá. Então é o seguinte, vamos solicitar, Isso vamos mesmo. convidar para essa oportunidade, você que tem uma agência de viagem, dar uma viagem, presentear a nossa amiga, uma viagem Exatamente. abençoada, gente. Uma viagem, Abençoada, em nome entendeu? de Jesus. A bênção é de duas. Quando você dá, tá Exatamente. escrito que você é abençoado, numa medida sacudida, recalcada, transbordante, transbordante. generosa. É babado Então, demais, quanto mais gente. você abençoar aqui, você vai ser Com abençoado. certeza. Eu falo falar igual minha pastora, aqui é terreno fértil. É terreno fértil. É terreno fértil. Eu falo muito pra Deus. Eu falo, Senhor, quando eu recebo algo de alguém, no mínimo, Senhor, prospera. Amém. 1000 vezes mais na vida dessa 1000 pessoa. vezes mais, tá Não ligado? é 5, não é 7, não é 10. É 1000 vezes mais. Às vezes, quando entra uma empresa e fala assim, Thalita, você pode fazer uma divulgação pra mim? Eu já vou orando. Eu falo, Senhor, eu vou fazer. Mas eu quero que o Senhor mande retorno. Porque eu não Isso. quero que seja só pra mim. Exatamente. Eu não quero só ser abençoada. Quando é uma empresa muito pequena, eu olho assim, a pessoa fala assim, ai, Thalita, eu só posso te mandar, sei lá, uma peça. Aquilo toca tanto o meu coração que eu falo assim, Senhor, multiplica bênçãos na vida dessa pessoa. Porque hoje ela não tá podendo. Mas um dia eu quero que ela esteja grande para Amém, contar o isso testemunho. mesmo, exatamente. Então é assim que funciona. E assim vai ser. Glória a Deus, eu creio nisso. Amém. Então, qual o próximo tema? As Arix. Pensou em energia solar. Solução em energia solar, pensou os Arix. Ó, deixa o resto pra lá. Tá? Deixa toda... mas fulano faz, não sei o que. Deixa pra lá. Liga pras Arix. O atendimento é maravilhoso. São pessoas incríveis que conhecem muito e vão te ajudar demais nas soluções de energia solar. Que bênção. Não fique com um mostrinho na sua cabeça assim, mas energia solar é... Liga lá, aproveita e conheça. Tenha o ímpeto, a ousadia de conhecer as coisas. De verdade. repente você vai se surpreender, É tá bom? verdade. E por enquanto é só. Daqui a pouco nós vamos ter a nossa empresa de casa, né? Reformas, construções de casa, vai estar aqui com a Olha gente. que bênção. A empresa de carro, Olha. uma de carro e uma escola. Ó, tem uma promessa de carro na minha vida também. Amém, papai! Na minha também, viu? Na minha também. Uma promessa de um carro. Glória, E vai é carro, chegar. amém. E é Não carro, vejo a hora de e sair é dos carro olhos. abençoado. Eita, É BMW. Deus. Né? Ô, glória. Tem que ser BMW. Sonhar Vamos. pequeno Não, dá o tem mesmo que- trabalho. Sonhar ganhando o mesmo trabalho. BMW, preta, banco caramelo. Vocês estão
vendo, né? O babado aqui não é fraco, não. Não é fraco, a fé não. aqui vai além, isso mesmo. Vambora. Tá certinho. O nosso Deus é o criador do mundo, de todas as coisas. Ele é dono de tudo, né? Ele é o dono de tudo. Tem gente que tem um certo preconceito, que fala assim, ai, é pecado ser rico, ai, é pecado ser... Você tá gente, maluco, pecado é pensar isso. Deus, ele falou na palavra dele que teríamos aflições. Ele falou. Mas ele não falou que a gente teria que viver na miséria, não. O plano que ele tem pra gente é muito maior. Teria, mas não viveria aflição o tempo todo. Chega, em nome de Jesus, chega de deserto. O que Deus não quer, sabe qual é a questão? O que Deus não quer é que a gente tenha o nosso coração no dinheiro. No dinheiro. É isso que Deus não quer, o nosso coração... Como nenhuma coisa. Nenhuma coisa. Nem esposo, você não pode ter o coração Nada. no seu filho, em nada. Nada. A gente tem que estar com tudo em Deus. A partir do momento que você não tem uma ambição pelo dinheiro de uma forma que vai causar danos na vida de outros, soberba, que vai causar o mal, não tem por que Deus não te abençoar. Exatamente. Ele abençoa. Só que é aquela coisa que eu falei e repito. Ele sonda o nosso coração. Ele sonda. Às vezes a pessoa morre na miséria e falando assim, por que que Deus não me abençoou? Porque se Deus te abençoasse, infelizmente, você perderia a tua essência. A minha oração, salvação. A minha oração diária para Deus, Senhor, se é para eu ter grandes coisas na minha vida, para eu chegar longe, para eu alcançar sucesso e perder a minha salvação, eu peço a Ti que não permita nada disso na minha vida. Porque para mim vale mais a minha salvação do que qualquer coisa aqui nessa terra. E por essa oração, Deus vai te dar tudo que você deseja ansiando no seu coração. Porque é uma oração humilde, sim, que agrada a Deus. Exatamente. E é isso que Deus quer, um coração humilde para Ele habitar. Exatamente. Amém. É isso mesmo. Maravilhoso. Que coisa, né? Linda, gente. Lindo mesmo. Nossa, muito maravilhoso. Vamos lá, seguindo a sua trajetória, vamos ver se a gente consegue pegar o fio da meada. Veio pra cá, vendendo, rasgando o braço, mantendo o sorriso maravilhosa, isso vendendo, aí. Mas a administração faltava ali. Faltava administração. Aí eu não parei, mesmo faltando administração, mesmo parecendo que eu tava trocando 6 por meia dúzia, parecia que não tava ali acontecendo, mas tava dando para pagar uma continha, tava dando para suprir, né, junto com meu marido, a gente tava conseguindo ali caminhar. Só que daí surgiu algo assim muito grandioso dentro de mim. Uma pessoa entrava em contato comigo e falava assim: "Nossa, Thalita, esse bolo é maravilhoso. Será que você passaria a receita?" Gente, eu começava a mandar áudios longos ensinando detalhadamente como fazia aquilo. Aí outra pessoa chegava e criticava, falava assim: "Você é louca? Você vive disso. Por que você tá ensinando principalmente a sua receita principal? A pessoa vai começar a vender e simplesmente você vai ter prejuízo." Aí eu comecei a orar para Deus e eu senti no meu coração, não, eu amo compartilhar. É mais gratificante até do que fazer uma encomenda. Aí foi quando Deus começou a colocar no meu coração: eu vou usar da confeitaria para, através do teu pouco conhecimento, porque grande serei eu em ti. Amém. Eu vou usar. A confeitaria é um disfarce, é uma desculpa. Mas tu vai ter conhecimento suficiente, mesmo da confeitaria básica, que eu não sou dessa confeitaria elaborada, como tem lá no Bake Off, que já a gente vai falar. Né? Eu sou do básico, eu sou daquela confeitaria para quem quer iniciar, para quem quer expandir. Isso, aquelas coisinhas assim. Aí Deus colocou no meu coração: você vai começar a ensinar. Eu falei: Senhor, eu aprendi a ler com 9 anos de idade, tenho déficit de atenção, me limito, eu não vou conseguir ensinar alguém. É até difícil aprender as coisas, quanto mais ensinar. Aí Deus pegou e falou comigo: eu estou com você, só confia. Aí a situação estava difícil, precária lá em casa, né? Aí Deus me deu uma estratégia. Eu comecei a ver na internet que tinha algumas confeiteiras que hoje são de grandes nomes, como a Mara Cakes, por exemplo, que eu sou da época da Mara Cakes. A Mara Cakes começou ministrando cursos ali, eu acho que era se eu não me engano, era na garagem da casa da mãe dela, ou era dela ou da mãe dela. Ela fazia uns cursos lá e começou a fazer cursos online pelo WhatsApp. E eu falei: nossa, que interessante isso, será que daria certo? Eu comecei a montar uns e-bookzinhos, umas receitas, comecei a gravar uns videozinhos com aquele celular que mal dava para enxergar no claro, no escuro então não enxergava nada mesmo, e fui gravando e salvando aqueles vídeos tudo no meu Facebook, e comecei a anunciar
quem tivesse interesse de aprender tal receita. E do nada minha fala começou a fluir. E eu ensinar a receita e as pessoas, Thalita, você é bênção. Thalita, minha vida tá mudando. Thalita, eu tava na amarguras, cartão de crédito tudo atrasado. Thalita, agora eu recebo as encomendas de aniversariante do mês do Itaú. Eu faço o bolo pra equipe toda e é com sua massa e é um sucesso. Nossa. Eu confesso pra você que eu comecei a sentir medo. Sabe a Thalita que tá lá em Barcelona, sofridinha, passando necessidade. Querendo uma pia pra escovar o dente. Querendo uma pia pra escovar o dente. Eu comecei a ficar com muito medo. Eu falei, não, Jesus. Eu abri uma live no Facebook quando ainda não era pago, né? Que hoje em dia o Facebook, ele limita as suas publicações por causa que hoje tudo é pago. Naquele tempo não era. Eu abri uma live pra ensinar como bater um chantilly. Quando eu vi que entrou 23 mil pessoas, Nossa há tantos anos atrás... Senhora. Me deu uma crise em mim, assim, de medo, de eu me sentir ninguém, de eu não acreditar no tamanho que era o meu potencial, que é o meu potencial. Eu falei, não é possível. Eu inventei uma desculpa ali, vendo aquele mundo de gente. Ai, você é maravilhosa. Ai, que maravilha. Eu desliguei. Eu falei que deu problema lá na internet, desliguei tudo. Eu falei, não, Deus, isso não é pra mim. Eu não tenho essa capacidade. Então, o grande problema que foi meu e que pode ser de você agora que tá assistindo é que você se limita. Você não acredita no tamanho do teu potencial e ainda mais no tamanho que é o teu Deus. Nossa, aí vamos lá. Aí você falou grave. Você falou no ponto X. Que tem pessoas de um potencial imenso. Tem. Ou às vezes pessoa que não tem potencial, mas Deus colocou uma promessa no coração dela e falou assim, eu vou te usar e vou te abençoar de maneira extraordinariamente. Exatamente. E você tá lutando contra você mesmo, não querendo acreditar nessa promessa. Exatamente. Mas o que você falou cabe agora aí. Sim, exatamente. Não nego pra você, quando a gente começou aqui o podcast, antes de começar, a gente conversou sobre isso. Existe uma pequena barreira entre tudo que Deus está fazendo na minha vida e o que Deus ainda vai fazer. E essa barreira, ela tá sendo quebrada. Amém. Ela tá quase assim, mas ela falta assim um grau, um nívelzinho de nada, assim, igual uma barragem quando vai explodir. Isso. Como fala a palavra de Deus, né? Que tem que preparar as botijas, tem que sair pedindo. Exatamente. Pra tudo quanto é Pegue canto, botija pra até... colocar o azeite, porque é coisa grandiosa. É grande, é grande, é grande. Ai, Thalita, mas, nossa, você quer tanto dinheiro assim na sua vida? Não é pra mim, é pro que Deus vai fazer na vida das pessoas, na vida dos animais, que são criaturas dele. É para o que ele vai fazer. E você já viu como é que precisamos do Deus... básico. Você já viu como é que Deus faz as coisas? Quando ele manda uma chuva, é contada a gota, a quantidade de água? É muito. Quando você planta uma árvore e você vai colher frutos, é abundante. E assim vai ser na sua vida. Glória a Deus. Na nossa. Amém. Receba, porque é na nossa. Amém. Eu recebo também. Ô, Pai! Hoje o negócio aqui tá É benção. muita promessa de Deus. E assim, às vezes você que, por exemplo, mas eu não creio em Deus, eu não tenho uma religião. Mas tem pessoas, até pessoas que, assim, não creem em Deus, mas que acaba sendo canal e não sabe que está sendo usada por Deus. É incrível como Deus faz. É aquele ditado, frase que o pessoal fala, quando Deus quer, até o diabo obedece. Exatamente. Não tem pra onde correr. Quando a bênção tem que ser entregue na sua mão, pode se levantar gigante, pode se levantar o que for. Mas Deus, ele vai entregar a vitória. E a vitória para ser entregue só depende da gente. Só depende de eu quebrar esse limitezinho dessa barragem que eu tenho que estourar ela. Só depende disso. Porque por muitos momentos, hoje eu poderia ser uma empresária de sucesso. Só que Deus, como ele tem um propósito na nossa vida, muito do que aconteceu comigo foi permissão. Por quê? Porque isso vai virar testemunho. Amém. Isso vai virar testemunho. Já virou testemunho. Para que outras vidas possam ser alcançadas e transformadas. E é isso. É isso. Por tanto tempo, a gente se limita. A gente não acredita. Eu tenho pessoas perto de mim que tem um talento espetacular, mas não acredita. Põe dificuldade sempre à frente. Mas é porque meu marido é assim. Mas é porque hoje tem a criança. Mas é porque é aquilo. Mas é porque é fácil você falar, mas na minha vida é diferente. Infelizmente, essas pessoas elas não vão chegar. Elas vão morrer na praia. Nossa, agora eu preciso falar algo também. Que eu tava ontem ajudando um morador de rua lá, junto com uma mulher que tava chorando. E você começa a analisar a vida das pessoas diante do que elas falam.
você vai viver aquilo que você fala. Exatamente. Então, quando você começa a falar da sua boca, sai da sua boca lamentações, frustrações, aquelas narrativas pessimistas de derrota, ou narrativas que você comprou e nem são suas. Você comprou de uma ideologia que, na verdade, você nunca parou para pensar e você nem acredita nela de fato. Você vive o que as pessoas falam para você. E eu convido você a não acreditar naquilo que falaram para você. Você acreditar numa realidade que você realmente merece viver. Porque Deus fez um mundo e quebrou tudo que é cadeias para que você venha viver o extraordinário. Então, você começa a viver aquilo que você profetiza. Sim. E Deus nos ensinou a partir da criação do mundo que não existia nada. Nada. E ele, como criador, ele falou, haja luz. E houve luz. E houve luz. E tudo que ele falou começou a acontecer. Sim. E isso é um ensinamento e algo que ele falou dentro do meu coração. Então, Daniel, e você que está me ouvindo, aproveitando o seu gancho, você quer viver uma vida maravilhosa. Você acredita que Deus te criou não para sofrer, mas para superabundar na sua vida, na sua família, a realizar sonhos. Então começa a pronunciar, começa a falar e profetizar isso, porque você vai viver segundo as palavras que saem da sua boca. Isso. Não é isso? Hoje em dia, muita gente usa a lei da atração, né? Como um disfarce. Como um disfarce. E a lei da atração, gente, a lei da atração é o nosso criador. Ele é o que você tem que atrair para sua vida. Exatamente. Quando era adolescente, o livro, o The Secret, né? Que é o Segredo. O Segredo. Eu li o Segredo no mesmo dia, achei espetacular. Mas o interessante é que tudo, até mesmo quando eles querem inventar, sabe, algo ali que não é, Deus falou comigo até dentro de um livro. Exatamente. Você vê falou que comigo. interessante. Que interessante que é. Então, assim, absorva o que é bom para sua vida, descarte o que não te faz evoluir, o que não te faz crescer, o que não é bom. E por isso que eu falo, tem pessoas no meu ciclo que estão vendo o meu crescimento, que sabem das minhas lutas, mas que parece que não acreditam em si. Só que eu chego e falo assim, não adianta eu tentar implantar na cabeça dessa pessoa. Por quê? Para eu me libertar dos meus medos, para eu me libertar dos meus bloqueios, eu preciso querer. Eu preciso dar um passo. Exatamente. A gente precisa de pessoas. Precisa. E nós temos, que Deus coloca pessoas na nossa vida. Mas às vezes a gente prefere agir como tolo, como desentendido, prefere procrastinar, prefere acordar como a Thalita de um tempo atrás. Mas isso assim, mas esse celular não presta, não vou gravar não, que ninguém vai olhar esse vídeo. Tem vídeo meu, gente, com celularzinho, que tá batendo, chegando quase a bater 2 milhões de visualizações. Olha que bênção. Daqui a pouco eu acho que eu bato 100 mil seguidores. Amém, nós vamos profetizar amanhã 100 mil. 100 mil seguidores. Isso é pro meu ego? Não. Isso não são números. Isso são vidas que vão estar me acompanhando através da confeitaria, vão ter uma oportunidade, mas também através de um vídeo, de uma mensagem, de algo que Deus me usar para falar, pode ser dessas 100 mil pessoas. Se uma única entrar ali e vir algo diferente em mim, como já falaram que viram, vi uma luz, que é a luz do Espírito Santo, e através da minha vida, a vida dessa pessoa for transformada, top. Pra mim, eu quero chegar muito além. Eu não quero só uma vida. Eu quero ir além. Mas se pelo menos uma vida for alcançada, eu já vou estar 100% grata a Deus. Dever cumprido. Que maravilha, né? Então, assim, a confeitaria, hoje, eu atualmente não voltei com as encomendas, porque há um ano atrás, quando eu era vice-líder de mulheres na igreja. E no altar, Deus falou assim, nesse dia eu dirigi o culto, morrendo de vergonha, morrendo de medo, primeira vez, assim, que fica à frente, no altar, tudo. Dirigi o culto, preguei mais do que dirigi. Deixei nem a pregadora falar direito, meu Deus. E eu falei, gente do céu, e Deus usando e Deus falando. E eu falei assim, gente, eu quero anunciar que Deus está colocando aqui no meu coração que eu preciso viver algo grande da parte dele e que eu preciso parar com as encomendas. Se eu continuar com minha barriga o dia inteiro no fogão, não que seja errado, mas é porque Deus tem algo determinado para cada um. Exatamente. Né? E Deus falou assim, o tempo das encomendas por enquanto parou. Pode ser que um dia volte, mas eu não vou te falar o processo não, minha filha. Quer acreditar? Eu falei, Senhor, eu vou voltar a passar necessidade de novo. Não tem problema, eu vou suprir. Olha parei, só. menino, com as encomendas. Parei. Não demorou muito. Até a fralda, na época, meu menino mais
o de 4 anos agora ainda estava usando fralda, eu acho que ele deveria estar com 2. Vai fazer 2 anos agora, isso mesmo, tinha 2. Acabou a fralda, aí Deus falou assim, vai naquela bolsa velha, põe a mão lá dentro. É tipo como se fosse um buraco por dentro da bolsa. Tinha R$70 dentro. Olha só. Eu comprei fralda, comprei maçã, comprei de tudo. Meu marido trabalhando, mas o dinheiro é contado, né? Aluguel, água, luz, internet, tudo que a gente que é dona de casa sabe, né? É caro, aluguel é caro, tudo é caro. Então o dinheiro é certinho para honrar ali com aquelas contas. E as lojas Jesus salve e liberta. Mas a gente vai dando um jeito, né? Deus não nega, paga quando puder e Deus vai abençoar. Glória a Deus. Então, é mais ou menos por aí, né? Mas o crente não pode dever não, hein, gente? O cristão tem que honrar com seus compromissos. Isso. Mas tem situações aí que deixa a gente meio que lá, meio que cá, mas a gente vai orando no propósito para honrar, porque tudo é o coração, é o desejo. Então, vai lá, vai cá, passei uma situaçãozinha sem as encomendas. Aí eu falava para Deus, Senhor, os meus cursos, é tão difícil, né? A situação do celular, tudo, a iluminação não é boa, está me incomodando tanto, queria tanto poder ter uma cozinhazinha melhor, assim, para eu gravar. Aí Deus manda a Formas e Cia, daqui de Indaiatuba. Lili, da Formas e Cia. Ela é dona da Formas e Cia. Ela tem um quadro lá que é Lili Convida. No início era assim o quadro no canal dela no YouTube. Mas o foco grande dela é o Instagram. Ela ficou sabendo de mim, eu passei lá, tudo. Me deu um cartão, eu acabei na correria não entrando em contato. Aí Deus colocou outra pessoa, seu Ronaldo. Tamo junto na cozinha. É outro monstro do bem. Eu falo monstro porque o cara é monstruoso de talento. Ele fala, eu não. Eu falo, você é. Qual o nome? Ronaldo. Aí o Instagram dele é Tamo Junto na Cozinha. Legal. Tamo Junto na Cozinha. Tamo segue junto lá. Na cozinha. Segue lá, segue lá. É isso aí. E a Lili é Formas e Cia. Seu Ronaldo, olha como Deus faz as coisas. Eu esqueci da Lili, não é que eu esqueci. Perdi, fiquei com vergonha, as limitações. Ai, vai que eu mando mensagem pra Lili pra gravar os vídeos e eu não me saia bem, né? Em casa é diferente, nas câmeras é outra coisa. Esse testemunho eu tenho que contar, porque esse é forte. Tá. Aí, seu Ronaldo vai na Lili, porque a gente se conheceu por causa de um negócio do Shop 13, que fez uma competição pra ver quem tinha a melhor foto, pra ganhar um prêmio. Seu Ronaldo lá, eu achei o máximo, a criatividade dele, e comecei a seguir ele por causa disso. A gente fez amizade, se conversou, e quando ele foi chamado pra onde? Pra Formas e Cia pra gravar. Ele indicou quem? Eu, que já tinha sido chamada pela dona e não tive coragem. Olha o negócio, olha voltando. Aí a Lili, mas eu já conheço a Thalita, ela já veio aqui, não sei o quê. E seu Ronaldo, olha que legal. Gravei meu primeiro vídeo com câmera profissional. Eita! Me achando toda linda lá no YouTube, me sentindo a rainha dos cursos. Adorou. Ai, nossa. Gente, amei. Foi uma coisa, assim, muito especial. Fiquei muito grata a Deus. Legal, aí, Lili, né? A gente fez a parceria lá. Eu recebia lá em formas, em utensílios. Ela me ajudava, eu ajudava ela. E ainda continuamos. Que legal. Sempre que ela precisa de vídeo, eu vou lá, gravo. Aí, olha o segredo da coisa que tu vai entender tudo agora. Tu acha que se eu não tinha aptidão assim com câmeras de estar frente a frente e tudo, como é que eu ia participar de um programa de TV? Deus me preparou através da vida da Lili e do seu Ronaldo para enfrentar as câmeras, para começar do pequeno, do simples, do básico, para ir subindo o degrau. E através da vida da Lili e do seu Ronaldo, eu aprendi a me comportar mais na frente das câmeras, a entender como que funciona, como se expressa, ter a minha naturalidade. E não demorou muito. Aí chegou o dia. Que dia, uai? Em que eu e o seu Ronaldo estavam gravando um curso de bolos caseiros que vai ser lançado em breve, hein, meu povo? Em novembro tem lançamento de um curso de bolos caseiros. Legal, lançamento de curso. Bom. No dia que eu terminei de gravar na casa do seu Ronaldo esse curso, que eu cheguei em casa morta, só o pó da rabiola, que eu abri o celular. Aqui, ó. Abri meu celular, tá aqui salvo até hoje, ó. Contato do SBT. Que top, hein? Olha o tanto que a gente conversa, hein, Paulo? Aqui é o Olha. Oi, Osana, boa tarde. Meu nome é Paulo e trabalho na produção do Bake Off. Peguei sua inscrição e gostaria de bater um papo com você. Você tinha feito a inscrição, uai? Há 2 anos atrás, na pandemia, eu fiz a minha inscrição. Por que você fez a inscrição? Cachorrada! Porque eu não acreditava. Não, você não sério. Acreditava que eu ia te chamar? Você falou, deixa eu inscrever. Jamais, jamais.
Ah, vou me inscrever. Uma amiga minha, Bruna, ela tava junto comigo da casa dela, né? A gente assistindo e comentando. Ela falou, por que você não se inscreve? Eu falei, ai, Deus me livre. Eu não tenho coragem, não. Vai que dê problema, assim. Eu não me dou bem com essas coisas, não. Deus me livre, passar vergonha. Minha confeitaria é muito simples. Eu lá sei fazer esses trabalhos elaborados. Eu vou só pra passar vergonha. Deus me livre. Só que daí algo gerou no meu coração. Eu falei assim, vamos zoar, vamos zoar. Fui lá, me inscrevi. Nem lembrava. Deixei pra lá, não fiquei pensando, não. Não fiquei pensando. Foi uma coisa assim, sem pretensão nenhuma. Deus sabe, não teve pretensão. Me inscrevi, contei um pouquinho da minha história, coloquei uma foto minha com um laço mal feito, que tava caindo do lado errado. E o Paulo, por telefone, quando me ligou, ele falou assim, eu vi um brilho quando eu olhei a sua foto. Sua inscrição era de 2 anos. Alguma coisa ali refletiu, era um brilho. Falei, como assim? Ele falou, não sei, algo diferente em você. Eu falei, é o brilho do Espírito Santo? É. Aí ele falou assim, olha, Thalita, eu tô entrando em contato, quero saber se você tem interesse, mas eu não tô falando que você já está no programa, são muitas etapas. Você foi apenas entre aquelas milhares de inscrições, eu te notei. E eu quero saber se você tem interesse de passar por todo o processo. Vai ter muitos processos, muita entrevista, muita coisa. Eu falei, aceito. Eu tremi igual uma varinha assim dentro de casa. Falei, eita, Deus. Meu pai, né? Porque realmente Gente do céu. É uma notícia impactante. Impactante. E daí, Deus foi trabalhando dentro do meu coração. Aí o que vem? Quando a bênção, quando chega algo grande, o que vem? O medo. Insegurança. Isso não é pra você. Isso Aquela não é pra vozinha. mim, aquela vozinha. Aquela vozinha imunda que você tem que mandar pra aquele lugar. Aí A rua. o inimigo falando assim, lembra que você se inscreveu falando que não é capaz de estar num programa desse? Aí eu comecei a repreender, eu falei assim, eu posso não ser capaz de fazer aqueles bolos hoje, mas Deus vai me colocar lá por um propósito. Amém. Não é pra fazer bolo bonito não é pra ganhar programa não, é por algo maior. E eu fui. Às vezes tem um comentáriozinho ou outro que vai numa foto de um bolo muito bonito assim e fala assim, nossa, porque lá dentro você não faz bolo bonito assim, só faz merda. Tem pessoas que falam tem isso. Tem os abençoados, enviados do reino. A maioria eu não respondo, mas tem uma ou outra que eu falo assim, faz assim que abrir as inscrições, eu vou te avisar, você se inscreve. E vai lá. Né? Ora muito a Deus pra você ser escolhida, ter a capacidade e a coragem de renunciar o tanto que eu renunciei pra estar lá. Primeiro quem tem que falar são pessoas que conseguiram, né? Porque pessoas que não estão nem lá, não tem que falar nada. Inveja, é só boca do maligno. É só isso. Não tem nem que dar voz pra esse povo. Não dou. Às vezes, de vez ou outra, a gente gosta ali, né? Mas os fãs, eles já resolvem isso. Eles vão lá e respondem por eles. Então, de vez em quando, tem uns que falam, nossa, mas que trabalho mal feito, mas não tem capricho, é diferente do seu Instagram. Aí eu pego e falo, não é pra me medir, né, com a régua de lá dentro, de 2, 3 horas que eu tenho, para o que eu sou aqui fora. Lá dentro, eu fui pra viver um propósito de Deus. Aqui fora, eu vou colher o que eu plantei lá. Exatamente, e tá colhendo. Então, e tô colhendo. Olha bem, eu aqui com você, isso é extraordinário. É uma honra pra mim. É uma honra pra mim. Pra mim Amém. é uma honra, de verdade. De verdade. O que eu puder, assim, divulgar o seu trabalho, quão generoso você é, o quão querido você é. Amém. E ainda saber que você é irmão de Débora. De Débora. Ixi. Débora da Silva Pinto. Já é da família, meu Deus. Débora da Silva Pinto Bonani. Débora deve estar lá, que só Jesus salve e liberta. Que emoção isso. Então, assim... Débora, Bonani, Isabela, Gabrielzinho. Ai, meu Deus. É uma família incrível que Deus vai trazer logo aqui pra Indaiatuba. Não Amém. vai demorar, não. Amém. Tá voltando. Amém. Deus tá só movimentando, preparando. Amém. Então, assim, a gente põe tanto empecilho, tanta coisa, que eu falei para o Senhor, eu falei, pai, eu sei que eu não me sinto capacitada para estar num programa desse, eu não tenho experiência, eu realmente sou amadora, eu não vou, assim, em poucas horas, com meu déficit de atenção, é muito difícil eu ler ali a receita e executar em pouco tempo, sem conseguir, lá a gente não pode ver a hora, porque é tudo, tem um horário lá, é tudo programadinho, né? Se dá 3 horas, é 3 horas mesmo, é tudo certinho, o diretor fala, gente, acabou em 3 horas, acabou. Então, às vezes, é doloroso ver um trabalho ali se despedaçando, mas o diretor não pode fazer nada, ele tem que cumprir com a palavra dele, tem que honrar ali, até porque outros ali estão para competir também. Então, assim, foi tudo muito conturbado nesse sentido, só que eu deixei ser leve. Deus sempre me colocava uma voz, lembra que é por um propósito? Não Legal. Se aflinja. Não se estresse, não é que você vai fazer de qualquer jeito, não é isso. Mas não fique chateada com o que não der certo, só faça. E você Amém. vai até onde eu permitir. Amém.
Fiquei Isso aí. 7 programas. Olha que bênção. Eu achei que eu sairia no primeiro. Inclusive, eu fui pra Berlinda e quase saí no primeiro. Olha. E Deus falou assim, não é hoje. Mas eu tô te mostrando que na vida a luta vem assim, ó, pra bater de frente. Que foi o Bake Off 8, né? Agora o 8, exatamente. Oitava temporada. Então eu falo, cara, foi tudo muito. Tá sendo, né? Tudo muito de Deus, tudo muito propósito, preparação dele. Como foi viver quando você chegou lá? No Ai, estúdios do SBT ali do Bake Off. É um sonho, o tratamento deles é espetacular. Sério? O restaurante que a gente almoça lá, lógico que cada temporada existe muitas mudanças, né? Na pandemia o pessoal teve que ficar confinado em hotel, a gente não, a gente podia voltar para casa. Só que é o que eu falo, houve essas renúncias. O carro é disponibilizado, mas tem que ser dentro de São Paulo. Então... É no Pico do Jaraguá, lá onde é? Não, né? O estúdio lá é outro lugar. Não, é aqui na Anhanguera que fala? Anhanguera, é pertinho, É Anhanguera. perto? Não é muito longe. Da minha casa pra lá dá Que é 55 os estúdios do minutos. Bake Off. Não, lá é o SBT inteiro. Aí eles é? montam uma tenda lá que é onde grava o programa. Mas o SBT, Silvio Santos, a galera Nossa, toda... é lindo todo ali, mundo não lá. é? Lindo, tudo Eu verdinho. vejo as imagens ali, é muito lindo. É um sonho, tá ali. É um Caramba. sonho de verdade. Se fosse pra eu viver, muitos ex-Bake Off sai falando mal, sai detonando. Eu só tenho gratidão a essas pessoas. Nossa, será que a gente não consegue ir lá filmar lá? Ai, seria. Agora já, nos próximos, né? Quem sabe? Nos próximos, quem Nossa, sabe. ver esse... Uma oportunidade, né? Nossa, de é um lá, sonho. né? Lá é o Bosque Encantado. E é muito encantado top. mesmo. É encanta- tudo muito lindo. né? E assim, eu só tenho gratidão mesmo. E aí por você tudo chegou lá. lá, naquele ambiente, naqueles estúdios, naquele atendimento, você falou, meu Deus, A estou aqui. princípio foi assim, a gente passou pela seleção, tudo, fez algumas entrevistas, eu tive que mandar um vídeo de 3 minutos contando quem é Thalita Gomes e como que eu iniciei na confeitaria. Aí eu contei sobre o bolo lá que eu aprendi com minha prima, inclusive eu fiz ele, mostrei Você na fez? hora, fiz. Aí contei que eu iniciei por causa da minha filhinha recém-nascida, que eu precisava de uma luz e a confeitaria entrou assim na minha vida. Foram 3 minutos e o diretor amou o vídeo, fui Olha. aprovada, porque o primeiro passo é o vídeo, você já pode ser descartada a partir daí. Ali. Se você não mostrar que realmente você foi pra aí, né? Você tem que falar pra fora, não tem que ser uma pessoa tímida, com vergonha, Tem que ir não. pra Tem frente que ser pra mesmo. frente. Então, através do vídeo foi muito bacana, porque daí eu pude contar um pouquinho de quem é Thalita, fui aprovada e depois eu fui para um segundo passo, que foi levar um bolo, tá? De 2 andares, que eu quis fazer logo, um de 2 Nossa. andares. Gigante, tinha quase 40 centímetros de altura. E daí eu agradeço ao Uber que me levou, que ele é como da família, que é o Ed Carlos. É o Ed melhor Uber Carlos. daqui de Indaiatuba. Olha. Gente boa, super indico. Atendimento 100% de qualidade, diferenciado. Olha Tratamento só. VIP. Cara, é top. Vou ter que pôr o telefone dele na... É isso aí, o Ed é sensacional. E o Ed é daqui mesmo, daqui do centro de Indaiatuba, daqui Legal. de dentro, próximo daqui mesmo. Então, ele que me levou assim, bem devagarzinho, quase parando com aquele bolão. E detalhe, o Ed, ele não podia entrar com o carro lá dentro do SBT. Eu tinha que ir com aquele bolo pesado, entrar dentro da van e chegar até o local onde eu ia me apresentar. Aí algo no meu coração falou assim, meu Deus, eu acho que esse bolo vai se quebrar, eu não vou conseguir entrar dentro de uma van, eu não tenho muita força nos braços, que eu tive uma certa atrofia na minha infância, andei com quase 4 anos de idade, Nossa. então eu tenho muita fraqueza nas mãos, eu não consigo segurar as coisas por muito tempo. Eu falei, gente, esse bolo tá muito pesado, eu não vou conseguir. Na hora de mexer no QR Code, não travou, não deu tudo errado? Eu falei, meu Deus, por que isso agora? Era Deus... O segurança teve que autorizar o carro do Ed. Teve que liberar o carro do Ed, que não podia. Teve que fazer uma liberação para ele me deixar lá em cima. Aí ele falou assim, você só não pode entrar com ela. Falou, tá bom. Só que quando chegou o segurança, viu o peso, o segurança olhou pro Ed e falou assim, o Ed pegou assim o bolo na mão e falou, pode entrar com ela, fica à vontade. Deus abrindo todas as portas. Todos os caminhos. Onde não era permitido entrar, Deus abriu para entrar. Porque tinha que fazer teste de Covid e tudo mais. Nossa, e o porque Ed foi na época, né? ainda estava no teste de Covid. Eu acho que foi abril. Ainda estava em abril. Isso. O Ed entrou, levou o bolo, deixou em cima da bancada. O bolo chegou intacto. Que maravilha. Eu não precisei tocar nem minha mão. Então, eu sou muito grata a essas pessoas. Muito, muito, muito. Por onde eu passo, que alguém, independente de fazer ou não por mim,
Eu sou muito grata. Por uma oração que a pessoa faz por mim, eu sou grata à pessoa. E esse é o ingrediente secreto é, do sucesso. Do sucesso, é ter gratidão. Eu fico muito mal de, por exemplo, esquecer nomes, alguma pessoa que fez algo por mim que eu, Nossa. sem querer, esqueci. Não é maldade. Porque às vezes o déficit Eu de também atenção eu mesmo, esqueço. eu acabo esquecendo. Mas quando eu lembro, chega a dar uma dor no meu coração. Eu falo, gente, eu preciso lembrar daquela pessoa. Então, assim, ele foi mais um abençoador na minha Amém. vida, que me levou, me esperou para toda entrevista, que foi um sucesso a entrevista. E só depois de 15 dias foi que veio a resposta de Meu que eu pai, de que era você a entrou. nova participante do Nossa, Bem Só gente. Brasil. Hoje a É, gente vai até 4 horas da tarde hoje, ó, Glória. é uma história maravilhosa, gostosa de ouvir. Você é uma pessoa deliciosa de ouvir. Obrigada. É muito gostoso, tem uma energia muito maravilhosa. Vou chamar você aqui pra segunda parte. Combinado? Adoro, com certeza. Vamos na segunda parte Opa. pra explorar bem essa. Isso Vai mesmo. ser muito pra gente falar todos os detalhes, Vai como ser um é que prazer. foi. Maravilha. Vamos? Ó, esse podcast dá pra dividir em 10. Conteúdo né? aí pro Tem ano bastante todo. Muito gostoso, maravilhoso. Ai, que legal. Você não vai sair daqui sem a gente já agendar a sua próxima Ai, maravilha. volta Vou aqui voltar pra gente fazer a aqui. segunda parte. Vamos sim, com certeza, meu Gente, querido. infelizmente nós vamos finalizar aqui por conta do nosso tempo. Mas vai ter a segunda parte, ela já se comprometeu, É isso aí. nós vamos estar aqui de novo. Eu tenho que só agradecer vocês, né? Lembrando que esse é o ingrediente né, do sucesso. É isso mesmo. E amém. Deus abençoe vocês. Até o nosso próximo podcast. Dá o seu recado aí. Meu recado pra vocês, meus amores, vai ter o próximo, né, Vai ter gente? o Vai ter o próximo. próximo, mas por enquanto não chega o próximo, é aquele segredo lá, persistir, não desistir, colocar Deus à frente de todas as coisas, que esse é o grande segredo do sucesso. E não pare com as lutas, porque as lutas, elas que fazem parte de te moldar pra você chegar onde Deus quer te colocar. Nossa, amém. Zerou, gente. Tchau, Top, tchau, meus abraço, fica com amores. Deus. Tchau, tchau. Maravilhoso demais. Ô, Glória! Ô, Glória!